vocês? Estamos aqui começando mais um Baronicast, né? Esse projeto que a gente começou aí para compartilhar conhecimento com vocês e ajudar a desenvolver o projeto, a tua marca, o teu propósito, né? E nós toda semana trazemos algum profissional aqui de régua alta para te ajudar, né? Um profissional que é expert no assunto. Estou aqui junto com o Golden Boy mais uma vez, né, Golden Boy? E a gente está aqui sempre para ajudar vocês da melhor forma, transmitir conhecimento dentro da área de empreendedorismo, gestão e, acima de tudo, na área da saúde, né? Que é a nossa gama aí, né, João? E hoje não vai ser diferente, né, João? A gente vai trazer uma pauta muito legal. A gente vai falar sobre a sono, né? Sobre a qualidade de sono, né? A gente vai falar sobre bruxismo, DTM, sobre... Me fugiu o nome agora, doutor. Quase vou lhe apresentando, vou entrando aqui, aquela parte magnética, é a... Contaminação eletromagnética. Olha só, eu nunca tinha ouvido falar, foi por isso que eu me enrolei aqui, né? Mas tinha ouvido falar já, João? Não, nunca tinha ouvido falar. Então a gente bem que foi apresentar a doutora aqui. Mas, cara, hoje a gente trouxe para falar desses assuntos um profissional que é expert no assunto, né? A doutora Monique, e a gente vai trazer aqui. A doutora Monique, para quem não conhece ela, eu vou só aqui para me pegar, para me puxar aqui. Ela é a mãe da Isabela e do Pedro, certo? E a esposa do Robson, certo, doutora? Não errei. Não. Legal? A doutora Monique, ela é especialista em plantodontia e ortodontia, tá? Tem pós-graduação em saúde integrativa com ênfase em prescrição hormonal e tem vários cursos de extensão em odontologia miofuncional, certo? Se especializando em terapia neural e também é sócio da Oral Sim, certo, doutora? Certo. O currículo aqui é bem grande, por isso que eu fui me enrolando um pouquinho para falar, né? E eu acredito também que pelo tamanho do currículo também é o tamanho do conhecimento, porque eu vejo que a senhora tem muito conhecimento de prática clínica, né, doutora? Eu já lhe acompanho aí. E Já. muito feliz de lhe receber. Seja bem-vindo, né, doutora? Obrigado pela oportunidade, né? Vamos lá bater esse bate-papo. Tem muito conhecimento que às vezes as pessoas não têm a fonte, né, verdadeira para legal. buscar, ou por algum obstáculo, ou até por que a gente chama de um padrão de sociedade, né? Legal. Então nós estamos expostos a um nível. Então quando a gente ultrapassa aquilo ali, às vezes causa um estranhamento, às vezes causa um medo, mas a gente começa a ver os resultados e os pacientes começam a entender melhor. É pensar fora da caixinha mesmo. Legal, legal. E todas as áreas da saúde, elas necessitam disso, né, doutora? Não só o odonto, mas também a fisioterapia, né, Golden Boy? A gente vive isso muito, a gente estava conversando aqui nos bastidores. Essa quebra de barreira, né? Sair e pensar fora da caixa, porque geralmente o profissional que pensa assim, ele é muito apedrejado, às vezes, porque pensa diferente, né? E a gente está tendo noção disso, que na nossa prática clínica cada vez mais está difícil de tratar os pacientes, né? Os diagnósticos estão ficando cada vez mais complexos e requer um entendimento muito maior da nossa parte, né? Então, vamos que vamos, né? Vamos botar aí em prática, né, doutora? Isso que você falou, Barone, é totalmente, né? É bem esse caminho mesmo. Cada vez as doenças estão maiores, né? O diagnóstico está mais complicado. O prognóstico, para você ter uma assertibilidade melhor naquele tratamento, em qual direcionamento você tomar, está mais complexo. Porque tá aparecendo muitas síndromes. E algumas síndromes que antes não eram constantes, hoje estão constantes, né? Talvez pela modernidade da vida, pela alimentação, pela civilização. Então, a gente, em algumas partes, em vez de evoluirmos, nós estamos regredindo, na verdade. De fato é isso, né, João? A gente vê muito isso na nossa prática clínica, né? Mas é assim mesmo, faz parte e isso requer muito de nós profissionais, muito mais dedicação, conhecimento, né? Em busca sempre de alternativas terapêuticas, né? Que a gente estava conversando aqui, né? E a gente pensar fora da caixinha para a gente ofertar o melhor para os nossos pacientes, que é sempre a nossa prioridade, é o bem-estar total do paciente, né? E acima de tudo, entender o paciente num contexto como um todo, né, doutora? E não, por exemplo, eu sou dentista e focar, por exemplo, o paciente só no dente do paciente, né? Entender toda a complexidade desse paciente, né? Sim, eu sempre falo que a gente tem que observar o que se passa atrás, o que se passa à frente, o que se passa acima, embaixo daquela estrutura, né? Então, dente, a articulação, ela é altamente rica em inervação, músculo. Então, como que você não vai entender aonde ele se insere, para onde ele vai desencadear, né? Tipo, na DTM, por exemplo, se a gente não tiver esse conhecimento mínimo anatômico muscular, a gente não vai entender algumas patologias que aparecem e nem vai conseguir indicar para o profissional ideal, no caso. Então, isso faz
Todo sentido, né, João? Tem alguma coisa para falar aí de inicial, João? Vamos só agradecer pela participação. Nós fomos falando, nem se apresentando direito. Não, quero só... A gente começou muito elétrico aqui. Agradecer pela participação. E aí eu tava pensando aqui nessa palavra que tu falou, que é contaminação eletromagnética, não é isso? A gente nunca tinha ouvido falar, e aí pra gente vai ser uma aula boa aqui também pra gente aprender, porque... Cara, legal. Legal, né? E aí, como você tava falando até essa questão do Baroni falou de começar pela boca, eu sou dentista, eu foco só no dente do paciente, mas não, por exemplo, nossa prática clínica, na fisioterapia, a gente sempre tem um lema lá na clínica que a saúde do paciente sempre começa pela boca. Sim. Tem problema no pé, mas a gente sempre olha pela boca, porque pode ter um campo de interferência, pode ter alguma coisa que tá, né, acometendo essa situação, né? Exatamente. Tudo tá interligado, tudo. Eu até vou voltar um pouquinho na aula da faculdade para completar essa pergunta aí. A doutora pode até falar com mais propriedade que a gente. A formação dos tecidos, né, doutora? A origem dos tecidos começa também na parte bucal, né? Acho que tem ligação com isso, né? Sim, e cada dente corresponde a um órgão, né? Exatamente. Especificamente, a inervação, a comunicação ali é altamente clara, né? Do dente em relação a algum órgão. Sempre foi. Eu sempre falo para os pacientes, para eles entenderem melhor, Baroni, em relação a como assim um campo interferente, né? Eu digo para eles, olha, toda dor ela é na vertical. Porque se você bate um dedão, não vai ser o dedinho do lado que dói. Você sente aquela fisgada aqui no coração, aquela dor. Pior que é verdade. Né? Então, por isso que a gente fala, é na vertical. Então, tudo que passa ali, se tiver alguma coisa lesionada, uma cicatriz, alguma coisa, vai ser um campo de interferência, né? Legal. Então, liga. Não tem como a gente isolar o dente do corpo, né? Eu não entendo o dente com segmentação. Eu não entendo o corpo com segmentação. Dentro do contexto, né? Dentro do contexto. Eu tenho que avaliar todo o paciente para me entender o porquê que aquele dente está contaminado, por que ele não está conseguindo desenvolver, ou por que trata uma restauração e sempre cai, por que não erupcionou, né? Por que não teve espaço também naquela mandíbula para aquele dente vir em posição correta? Por que tem uma dor orofacial, um distúrbio na ATM? Então, tudo tem um porquê, nada é por acaso. Poucos são aquele que levou uma cotovelada no jogo de futebol, né? Caiu com um trauma ali, né? Com uma traumatologia. Geralmente é uma questão fisiológica que veio sendo lesionada, às vezes, desde da geração do feto mesmo. Interessante, né, cara? Tinha parado pra pensar nisso já? Não. Muito legal. Só para não perder o gancho aqui, enquanto eu tô lembrando, eu anotei aqui. Eu queria mandar um abraço aqui pro Elias, que eu acredito que ele tá nos acompanhando, né? A doutora Iana também, que são da área, que são expertos também nesse assunto, né? A Iana, que é a sua aluna. A gente tá junto aí, então, estudando. Show, né? Eu até brinquei que eu falei nos bastidores, de cara, eu vou trazer a doutora aqui, eu não sei se são concorrentes, não. Tudo é parceiro, tudo é amigo, né? A ideia, né? Assim, até é sarcástico, mas a ideia inicial seria que seríamos todos colegas, né? Porque como há várias especialidades, então a ideia é que uma especialidade ajudaria na outra. Não que isso aconteça sempre, né? Mas assim, a gente tem parceiros dentistas, que nem quando eu preciso de uma odontopediatra em relação à frenectomia, eu indico a doutora Carol, que é Dentinho do Amor, né? Legal. Então, a gente vai indicando os parceiros conforme vai sendo a necessidade, porque, assim, apesar da gente ter que entender o paciente no contexto todo, isso não quer dizer que você... Vai ter que abranger tudo aquilo, vai ter que abranger. O seu tratamento vai ter que entrar em todas as áreas. Porque, às vezes, a gente não consegue. É tanta coisa que você vai estudar, talvez, em algumas áreas específicas, né? Então, você tem aquela parceria bacana para estar indicando para o colega, para um piso, para um fono, para um odontopediatra. Legal. Então, geralmente, apesar de eu ser implantodontista, hoje eu já não faço mais implante devido ao tempo mesmo. A mecânica ali não coincidir mais com a minha agenda. Então, eu uso o meu conhecimento sobre implante em outra clínica, né? Show. Mas mais na parte administrativa mesmo. Legal. Então, deixar aqui o nosso abraço, a nossa lembrança, né, pro Elias e pra Iana, que eu também acredito logo vão estar aqui. E logo eu vou estar lá, que também eu tô arrumando meu dente lá com eles. Não posso esquecer, né? A confiança aí, né? Top, então. Show. Show, mas... Pra lá, pra cá, a gente já começou meio amigo, né? Mas aí a gente começou tão assim, pra obter tanto conhecimento, que eu acho que... Cara, é muita informação. É muita informação. João, a gente vai ter um bate-papo daqueles. E a gente vai ter mais em conta aqui, a gente vai botar mais profissionais junto aqui, porque... que eu comecei lá com o João estudando, eu falei, cara, tem tanta coisa sobre sono, sobre DTM. É muito legal. É muito legal. É muito show isso, é muito legal mesmo. Acho que a palavra, eu fiquei encantado, porque assim,
A gente, às vezes, quando a gente está estudando, a gente pensa, por exemplo, antes meu conhecimento sobre DTM. É só articulação, temporomandibular aqui e tal. Aquela coisa muito mecanicista. Mas não, quando você vai ver as causas, como é que se forma, todo o contexto, de fato, do Sim, problema, é o negócio é complexo. muito mais E profundo. todo né? dia você vai aprender, né? A pessoa tem que ser humilde para entender que, na verdade, ela não entende quase nada, né? É Quanto verdade. mais a gente estuda, mais a gente sabe Mas que não, vê que não sabe de nada. que você fica, fala, meu Deus, como que eu não sabia disso? É. Aí você vai procurando, aí aparece um distúrbio, alguma coisa ali que você já vai pesquisar sobre aquilo, que já abre outro leque. Verdade. Então, assim, o estudo, ele é contínuo e sempre. Às vezes, eu falo com meus filhos, eles falam, ô mãe, por que você ainda estuda? Que na cabeça Tanto dele, tempo, né, estudando. tipo, já fez faculdade, por que a senhora está estudando? Tantas formações. Aí eu vou explicar, filho, isso aí é só o início. Encare e vá embora. Né? E aproveitando o gancho, doutor, já que a senhora estuda tanto, assim, eu digo que eu me vejo muito nessa parte também, né? A gente estuda muito. Como foi que começou a sua história aí com a odonto, com a implantodontia, ortodontia? Teve alguma coisa que lhe marcou na graduação para seguir esse caminho? Alguém da família? Geralmente a gente tem essa história, alguém da minha família aconteceu isso, alguma coisa. Como que iniciou a sua jornada dentro desse processo? E hoje dá para dizer que a senhora é uma apaixonada, tem isso como propósito de vida, de fato? Olha só, quando eu fui fazer faculdade, no caso, quando eu terminei o terceiro ano, eu fiz numa escola, eu fiz um internato agrícola, né? Aham. Então era para ser veterinária. Olha só. Então quando eu saí, e aí eu já não queria mais veterinária, porque eu achava o campo um pouco difícil em relação ao interior que eu morava, em relação a ser mulher. Aí eu falei, vou pesquisar outro. E não encontrava outra. E aí eu saí de férias e vi umas primas minhas mexendo no Sobota ali, eu Sobota. arrumando material para vir para faculdade. Sobota. Aí eu falei, cara, vou fazer odonto. Aí liguei pro meu pai, pai, vou fazer odonto. Aí o pai, tá, e minha mãe é louca, nunca quis, vai mexer com a boca dos outros, não vai fazer, é caro o Tá. curso, era mais caro ainda naquela época. Aham. Aí meu pai falou, não, se tu quer fazer, tu vai. E aí eu entrei um mês atrasado, eu lembro até hoje que era matéria de embriologia. Não tem quando você dá o start assim e fala, cara, é isso. É isso aqui. E aí Me minha mãe achei. ficava tipo, como assim? Não tem nenhum dentista na família. Aí eu falava, não é porque a genética não é que eu tenho que seguir ela. Eu brincava com ela. Eu falei, mãe, eu quero isso aqui. Minha mãe até hoje, ela fala assim, mas por que você foi gostar de odonto, Achei né? a minha praia, hein? Meu pai é TI, meu irmão é TI. Olha só. Ninguém é da área médica. Depois de mim, aí 2 primos formaram em odonto, outra formou em enfermagem, mas ninguém queria. E aí, quando eu terminei, Banana, meu sonho era fazer implante, né? Implantodontia. Gostava muito da parte cirúrgica. Porém, eu comecei a trabalhar, então eu não ia ter condição naquele momento de pagar uma especialização cara, né? Material caro, motor na época. E aí eu falei, vou fazer orto, porque o orto você tá fazendo ali rapidinho, você pode começar a instalar o aparelho, né? E a ortodontia, a manutenção qualquer paciente tem condição. Então eu pensava, o fluxo vai ser maior, eu faço a orto e vou para implanto. E assim eu fiz. Fiz orto, gostei, comecei a amar a ortodontia. E aí ela começou a me proporcionar a oportunidade de fazer o implanto. Aí eu fiz primeiro uma atualização em implanto, porque eu não queria entrar assim sem saber nada. Então eu fiz a atualização. Na atualização eu já fazia protocolo. Já saí fazendo cirurgias grandes. E aí eu caí na especialização. Mas nesse meio termo, eu não compreendia várias coisas patológicas, incluindo a ortodontia. Porque tudo era extracionista, né? Porque qualquer coisa extraía 4 premolares. E aquilo, para mim, eu senti uma mutilação. E eu fiz muita extração, porque eu fui ensinada a isso. Tá arrancando aquele tecido biológico. Sim, também. e eu não pensava no manuseio mandibular, talvez, mesmo adulto, um reposicionamento mandibular. Porque o adulto você não tem mais como induzir, né? Uma criança, um jovem. Aí eu pensava, não, tem que ter outra saída isso aqui. E aí eu fui para um congresso em São Paulo, paguei vários cursos internacionais, fui com umas amigas, e elas estavam ali e eu passei por um standard na época da Ortomundi. E eles falavam do MyoBrace, sistema MyoBrace. E aí eu lembro que eu assisti umas 2 aulas e na época tinha um professor que ele hoje ele é ícone pra gente, assim, o cara é fantástico. E aí ele falou umas coisas que era loucura. Aí eu lembro que minhas amigas falaram assim, Monique, não vou perder tempo aqui não, que esse cara é doido. E saíram. Ele bate bem na bola, não. Aí eu saí junto. Aí eu falei, gente, mas toda loucura tem um senso. A Einstein era considerado eu gosto dessas louco, coisas. né? Eu falei, cara, vou voltar pra ver esse doido. Ela, mas você pagou um monte de coisa. Eu falei, vai que eu vou voltar mais lá. tarde a gente se encontra. Resumindo, eu passei os 2 dias do meu congresso dentro do standard dele, assim, comendo as informações. E aí foi dando start na questão ortodôntica para mim. Fui entendendo o que era uma ortodontia,
o porquê da língua era importante na ortodontia, de eu entender posicionamento lingual, o porquê do lábio, o porquê do ocioide, da deglutição, da respiração. E aquilo ali eu falei, gente, onde eu estava? Porque eu nunca aprendi isso. E aí eu voltei para ortodontia. Eu falei, implanto, vou dando como se fosse tchau, uma nova formação, né? uma nova formação. E depois daquilo ali eu comecei a ir buscar. Aí fui fazer um curso internacional, australiano, não entendia inglês, nada. E aí tinha uma tradutora que ela tinha uma voz deliciosa, você ia... Aí eu tinha que acordar. Tem que dar uma dormida. Cara, essa mulher tá falando no meu ouvido, eu vou dormir a aula inteirinha. Aí eu lembro que eu andava na sala assim, eu ficava assistindo a aula andando. E não entendia nada que ninguém tava falando lá, somente no áudio aqui. E aí os caras eram fantásticos, assim, era gente da Índia. Muito conhecimento, Muito, muito fora, assim, do que a gente estava tendo acesso aqui no Brasil. Uhum. Então, para mim, aquele foi um start muito grande. E aí, depois daquilo, eu fiz inúmeros. Fiz residência, fui para Aracaju, passei uma semana dentro do hospital que só trabalhava com isso. Você vê como é evoluído, como é antigo. Então, aqui no Brasil, tem 30 anos e é pouco disseminado. Verdade, Né? É pouco aceitável dentro da ortodontia tradicional, metódica ali, que é a extração. Legal. Então a gente conseguiu entender o porquê, o porquê da discrepância, que é desde o aleitamento materno. Então a gente começa a abrir um leque e o fecho na tua mente Buscar coincide. a fisiologia da coisa, né? Como E aí funciona. depois disso, isso foi em 2014, 2015, eu só aprofundei mesmo. E aí antigamente era ortodontia miofuncional. Hoje é considerado odontologia miofuncional, porque nós entendemos que entra na parte de ronco, na parte de DTM, então não é só ortopedia, né? Não entra só nos aparelhos infantis. Ele entra na discrepância do adulto, num distúrbio respiratório do sono, num distúrbio articular, né? Então ele entrou em todas as áreas. Então é um braço da odontologia. Ainda não existe a especialidade em odontologia miofuncional. Mas é um braço. Mas eu acredito que logo, logo vai se desenvolver pelo tamanho da necessidade, né? Na São Leopoldo já tem uma professora minha que já é um módulo da especialização em ortodontia. Então já é um avanço. A Legal. gente já começou a entrar nas instituições. Não, isso mesmo, né? Só para não perder o foco, vou te passar aqui rapidinho, a bola já vai trabalhando aqui. A senhora estava falando sobre de não ter, de fato, ainda o conhecimento necessário e não ter especialização, né? Era igual quando a gente foi começar a dar uma estudada aqui para trazer isso para a mesa. É igual, sem adiantar o assunto, quem vai lá mais para frente sobre a DTM, né? Eu vejo que é uma das coisas muito obscuras ainda dentro da odontologia, principalmente por parte dos profissionais, dos pacientes, de entendimento, né? Parece que é uma coisa que quase não é abordado, de fato, dentro da formação em odonto, né? Até mesmo com relação à questão da dor, né? Eu não sei se foi um equívoco meu, né? Me corrija, por favor, porque é na minha área, mas um pouco conhecimento sobre DTM e principalmente também sobre quando ela está correlacionada ou não com a dor. Né? Isso é coisa da minha cabeça ou de fato faz sentido? Faz sentido. Faz sentido, né? Então, assim, eu não tenho como falar como que tá as formações hoje, né? Que já tem mais de 13 anos que eu sou formada. Porém, eu lembro muito bem que a minha formação em DTM era relacionada somente à oclusão. Relação cêntrica, bilateralidade, e pouca coisa sobre disco sinovial, pouca coisa sobre nervação, pouca coisa sobre músculo que envolve. Superficial mesmo. Bem superficial. Era colocar a placa rígida e vai para casa. Ou seja, fazia uma pequena descompressão, o paciente que dava certo, legal. Responde um pouquinho ali. O paciente que não dava certo, medicação. E paciência. E físio. Aí mandava para físio, mas era igual você falou. Não, às vezes nem o físio que a gente indicava tinha um conhecimento. Estava capacitado para aquilo, né? Mas é isso, né? E aí, Golden Show. Boy? Vamos entrar nesse assunto, falar um pouquinho sobre a DTM, mas antes de falar um pouquinho sobre a DTM, queria mandar pelo menos um abraço para nossa produtora, né? Sim. Os meninos aqui, a 2PI, Dr. Alex Calado, a Rose, que eu acredito que se assina a gente, né? Nosso parceiro da Casa Nobre. O caso das motosserras, né? Nosso amigo Cado Rêcio. E aí, para falar um pouquinho sobre a DTM, que a gente está entrando aqui nesse assunto, a gente aprende lá na faculdade um pouquinho sobre a DTM, mas assim, a gente aprende de uma forma um pouco mais superficial. A questão biomecânica. Mas assim, se eu estiver errado, a senhora me corrija. Mas a questão da DTM, a disfunção temporomandibular, ela tem muita coisa além disso, com certeza. Acredito que fatores emocionais podem influenciar. E aí eu queria que a senhora falasse um pouquinho pra gente sobre isso. Realmente é só uma questão biomecânica ou tem toda essa complexidade, fatores emocionais? Acredito que até a alimentação da pessoa pode influenciar. E aí eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso pra gente.
Tá, eu vou aproveitar e vou mandar beijos também, né? À vontade. Com certeza, a senhora tá... Vou mandar um beijo para meus filhos, a Isabela e o Pedro, para meu esposo Robson, Aí. para a equipe da Oral Sim, para a equipe da Estúdio Rice também. Ô, legal. Doutora Sabrina lá e o Isso, Rodrigo. que me apoiam bastante nessa Legal. jornada. Eles vêm acompanhando desde o início aqui, a ralação, né? A gente A aceitação. A senhora chegou aqui na época da pandemia, não foi, doutor? Foi. Chegou no olho do furacão, né? Foi, Caramba. desesperador. Não é fácil não, viu? Não, e aí é doido. fui encarando, era uma proposta, depois virou outra, e aí eu fui tendo que fazer o nome sozinha, Aham. e aí Deus coloca as pessoas na hora certa, né? Legal, Inclusive, show. na época foi o Dr. Pedro e o Dr. Rodrigo. Então, eles Legal. foram abrindo as portas e confiando no O trabalho. Rodrigo é fera, um cara sensacional. Estiver acompanhando a gente Visionário, aí. né? Isso, legal. Ele é E visionário. aí juntou com a doutora Sabrina também, que tem um perfil profissional assim, Sim, eles são muito uma profissionais, elegância né? ali, Exatamente, né? fora de Tudo. série. Ali E aí deu a gente certo vai o profissional e a aprendendo. elegância, né? Aí você vai aprendendo, porque eu falo às vezes, falo muito, né? Aí ele fala, não, calma, vamos com calma Vamos aí. com calma. Ele é mais cauteloso e tal, né? Posicionado. E também mandar um abraço pro pessoal lá da minha igreja, né? Ah, que é a legal, Igreja Adventista legal. do Bosque, a turma que tá lá. Que a gente Show. trabalha. Inclusive, nós temos um pequeno grupo que toda quinta-feira eu falo um pouquinho sobre saúde, né? Pô, Legal, legal, Porque legal. a gente entende que uma pessoa doente não está preparada para receber a palavra. E né? nem pra cuidar dos outros Nem para também. cuidar dos outros. Então a Legal. gente sempre leva um pouquinho de saúde, um puxão de orelha ali. Tá. E aí isso é bacana. Mas voltando. Voltando. Olha só. A gente já tá nesse vai e volta. então, O legal, eu acho legal do podcast, É. a gente fica bem à vontade. vai e aí volta. vocês vão ter que me monitorar, porque assim, quando você faz uma pergunta, minhas caixas abrem todas. Assim. Não sei como é que é isso. E aí, Pensa às mesmo. vezes, a gente não consegue direcionar ou passar o entendimento correto. Vamos lá. Vamos desde quando você está amamentando. Acabou de nascer a criança, né? O principal fator que é instintivo do bebê é ordenha, é sucção, Sim. né? Olha só. E nós não sabemos educar nossos bebês, e são poucas pessoas que sabem fazer um pré-natal odontológico, da enfermagem, seja o que for, são poucos que sabem direcionar corretamente. A primeira mamada ali, por mais que seja difícil, ela tem que ser vertical, né? O bebê tem que ser colocado na vertical. Porque quando você coloca o bebê na vertical, ele faz a ordenha, né? Então ele estimula. É a ordenha que estimula a mandíbula a crescer. Né? O osso cresce por estímulo. E geralmente, quando nasce aquela coisa linda, colocam de lado no teu colo. E aí você já começa a dar o mamar com a boquinha de lado. Se a gente pegar um copo de água desse, virar a cabeça para engolir, dá um trabalho, e nós já temos toda a maturação, né? A gente já tem toda a coordenação motora. A criança não tem nenhuma ainda. Então ela mama de lado, escorre, entra ar e ela faz lateralidade. Então aí já começa a desenvolver uma DTM. Olha Logo só. no primeiro início de vida. Por conta dos estímulos que são gerados. Por causa dos estímulos. Então, se você pegar um bezerro, eu nunca vi um bezerro mamando de lado. Eu nunca vi um cachorro mamando de Olha que cabeça pra baixo. interessante, cara, eu tô fascinado. Eu também, ó. Você não vê mamífero. O único mamífero que inventa moda é o ser humano. Tem isso, né? O ser humano é Se incrível. você pegar um índio, tirar fotos de índios, lá da Aham. mata, que não É em pé. tiveram- é em pé. Passa a bondade aqui. Ou bichinho seja, tá os aqui vídeos são agarrado. mais desenvolvidos do que nós dessa Sim, parte. muito mais saudáveis, né? Então, ali você desenvolve a ordenha. Então, o bebê já começa a ter um estímulo, a mandíbula dele bem bonitinha. Automaticamente, depois, com a inserção de alimentos na idade certa, vai havendo estímulo do crescimento e desenvolvimento. A mandíbula vai crescendo antero-posterior. Quando você dá uma mamá de lado, já insere uma mamadeira, é lateralidade. Então, ele não está tendo estímulo. A mamadeira, a criança abre e fecha. E vem aquela quantidade. No peito, não. Ele tem que ordenhar. Ele tem que Succionar, né? succionar, estimular. Quando ele mama no peito, a linguinha fica na posição correta, empurrando. Quando ele está no peito, na mamadeira, a língua fica no assoalho. Então, ali já vai acontecendo um posicionamento incorreto da língua também. Então, começa a ver vários fatores. Então, você vê crianças falando assim o tempo todo. Ou você vê a boca assim que você olha, parece um arco alargado, né? Que você olha a boquinha do bebê. Ou uma gaiolinha, que a gente chama, que a criança morde aqui atrás. Aqui na frente fica uma janela. Então, são vários fatores. Então, pode ser chupeta, interposição lingual. Quando acontece isso, a mandíbula, ela faz uma rotação. Então, ela não está mais crescendo por estímulo antero-posterior. Ela começa a girar. Então, aqui começa a forçar. Uma criança que mamou na mamadeira, por exemplo, ou usou chupeta, ela vai ter uma predisponibilidade muito maior de ter uma deglutição atípica.
Então, nós deglutimos sem estar comendo, bebendo nada, em torno de mais de 2.000 vezes por dia. Então, quando eu degluto, tem que ser... A minha glote mexeu. Porque eu mamei no peito, eu fiz tudo certinho, minha mãe fez. E quando ela não acontece isso, que usou chupeta, dedo, alguma coisa assim, a deglutição dela é assim, ó. Empurrando. Então, ela deglute, ela encaixa a língua e deglute para trás. O lábio sempre pressionado. Então, você imagina anos e anos e anos de vida dessa criança deglutindo, fazendo um tracionamento da mandíbula para trás. Alguém vai ser pressionado. E alguém vai pagar o preço. Né? E alguém vai pagar o preço. Então, geralmente, esse adulto, ele tem DTM, né? Aí, vamos para outra questão. Crianças respiradoras orais, adultos respiradores orais, né? O correto, quando você está dormindo, é a boca selada, a mandíbula bem posicionada, não há o contato dos dentes, é a respiração nasal. Quando ele é um respirador oral por algum motivo na infância, ou leites, ou mistura, mucilon, foi tudo dado isso para a criança na infância e ela cresce toda alérgica, né? Não teve a mamada correta, não teve a ordenha correta, várias questões que veio acontecendo. Então, quando ela está ali numa fase adulta, que ele é um respirador oral, é porque ele tem muita rinite, porque tem adenoide demasiada, algumas amígdalas inchadas, ele sempre vai usar a boca para respirar. Então, ele vai estar o tempo todo. Então, se você reparar, tua boca fechada, tua articulação está de uma forma. Quando você você se sente pressionando. Então, é 24 horas uma articulação sob pressão. Olha só. Entendeu? Então, não tem como esse adulto não ter dor na articulação. Porque desgaste também, né? O desgaste, às vezes fica anteriorizado, às vezes perfura o disco. E o que acontece também nessa questão da respiração oral? Aí tem 2 fatores. Que quando você respira pela boca, você altera o pH da saliva, né? Da tua boca. Sim. E o cérebro da gente é muito inteligente. Então, ele envia informações e fala, esse cara tem que mastigar para produzir saliva. É onde vem o bruxismo. Aí tu passa a noite inteira mastigando para vir um bruxismo. Um item. Mas eu tenho um bruxismo porque eu tenho ansiedade. Sim. Se você respira pela boca, não produz óxido nítrico, né? Que é o broncodilatador. Vasodilatador. Vasodilatador. Ele é o Viagra do ser humano, vamos dizer. Natural né? aí, né? Trabalha no esfíncter, né? E ele regula até a questão da criança fazer xixi na cama. Tem criança que chega apanhando, que tá com 9 anos, fala, esse menino é preguiçoso, faz xixi na cama até hoje, mulher tá lá, respirador oral, cara. Eu falei, não, mãe, é porque ele respira pela boca e as funções fisiológicas dele não tá sendo correspondida, né? É culpa do PA, né? Que tá ali respirando pela boca. Então, isso aí a gente tem que... E você tá vendo que é uma coisa leva a outra? Interessante então, isso. O bruxismo começa a ser induzido porque ele não dorme direito, ele não produz aquele aparato necessário de óxido nítrico, de gás carbônico, né? Mas isso é ruim, em equilíbrio isso é ótimo, né? E, em equilíbrio tudo isso trabalha de forma correta. Quando um órgão é colocado para fazer serviço de outro órgão, há um desequilíbrio na face inteira. E é uma sobrecarga, né? E é uma sobrecarga. Então, é um adulto cansado, é um adulto que vai roncar, é um adulto que tem tendência a ter diabetes, a alteração na pressão arterial, é um adulto que é sem estímulo, é um adulto chato, porque tudo para ele tá chato, ele já acorda chato, e ele já vai... Porque ele tá no pico ali de produção de 30%. Então, ele não trabalha com alegria, ele não produz o que ele poderia produzir, e às vezes é só o ato de respirar pelo nariz. Mas isso foi atrapalhado desde a primeira infância. Olha só que interessante. Pra tu ver como é que pode, né? Então, João, fica tranquilo. A doutora tava falando, tava me identificando com o João. Eu falei, cara, então tá identificado, João, por quê? Se identificou aí também, Paulo. Vocês viram só que interessante, cara? Caramba, que loucura, né, velho? Quem fez o corpo humano foi perfeito, não foi? Porque... É muito doido. Fez cada órgão pra tua função, né? Cada órgão pra sua função, né? Muito legal. Que loucura. Aí, show de bola, conseguiu entender? Não, a gente vendo assim, a gente vê o quanto que a gente é leigo, né? Nossa. Quando a gente não conhece. Muito ainda, exatamente, é por isso, porque a gente e pensa, aí ele meu fica, Deus né, no caso ali, fazendo o bruxismo, estimulando a produção salivar. Porque daí ele fica ativando as glândulas. Então ele começa a produzir, mas isso tem um preço. Os dentes, a articulação, tudo começa a ficar ruim. E quando ele faz o bruxismo, o cérebro não descansa. Ele fica em vigília a noite inteira.
Então, por isso que começa a haver uma deficiência hormonal e ele começa a ter padrões de ansiedade, por exemplo. Caramba. Só Por isso que quem tem ansiedade geralmente faz bruxismo. bruxismo, que é uma das causas, né? Que É a gente uma vai das explanar um causas. pouquinho pra frente, né? Doutor, e a gente tava falando sobre DTM aí, né? Das causas, com relação à questão da disciplina, a falta de conhecimento ainda na gama por parte dos pacientes, profissionais, nós da fisioterapia, da odontologia. A senhora conseguiria explanar um pouco mais detalhado pra gente o que de fato é a disfunção temporomandibular, né? Porque muita gente às vezes confunde, fala assim, eu tenho uma TM. Eu falo, que bom que você tem, né? Graças a Deus. Graças a Deus você tem a TM, né? Mas o que de fato é a disfunção temporomandibular? A senhora tem propriedade para falar disso. Ó, a disfunção temporomandibular, hoje eu não considero de fato o que é. É o de fato que são. O que são, né? Né? Então, todas essas questões que eu falei sobre respirar pela boca, fazer o bruxismo, fazer um apertamento, quem ronca, faz apneia, tudo isso envolve e pode afetar a DTM, né? A DTM ali, se você for tirar, se a gente for explanar um músculo, né? Um pescoço e crânio ali, e você for tirando a musculatura que está na frente ali, o externo, tudo, você vai ver o que a gama de nervação, de corrente, de tudo que passa ali por baixo e à frente, atrás, tudo envolvendo. É um complexo mesmo. entrelaçamento muito grande de complexidade de estruturas que estão ali dentro. Então, passa nervo, passa músculo, passa... E estruturas nobres, né, doutora? Estruturas nobres. Por exemplo, a gente tem perto do externo ali, então a gente tem as veias, a gente tem as artérias, que se essa articulação está sendo comprimida o tempo todo, o paciente pode ter parestesia, sem ter passado por nenhum procedimento. E às vezes o profissional não entende. Aí trata com medicação, mas não vai a fundo. Do que pode ser uma compressão articular. Às vezes pode gerar um sintoma parecido com, por exemplo, uma neuralgia, por exemplo. Neuralgia. Um neuralgia trigêmeo, não sei se Sim, pode. Tanto que às vezes ele não tem dor na articulação. Certo. Mas ele tem dor em todos os músculos que envolvem a articulação. Entende? Então, às vezes, tem dor no músculo frontal, occipital, temporal, tem numa certa, tem no externo, tem todos que... É porque se a gente pega o corpo humano e olha músculo, é um inserindo no outro. Acaba um aqui, sobe um aqui, né? se conectando. E outra coisa, o paciente, quando ele é respirador oral, por a mandíbula girar, fazer a rotação, e ele começa a ter alergias, porque o nariz é feito para umidificar, temperar, né? Ele faz o preparo desse ar que entra. Então, ele barra várias questões ali de bactérias, vírus. Quando a gente respira pela boca, é um funil. Como se ele fizesse uma triagem ali, né? No nariz. E pela boca não tem a triagem, entra tudo. E o primeiro órgão de defesa ali, no caso, são as adenoides, as amígdalas. Então, elas ficam hipertróficas, elas ficam inchadas porque elas estão barrando, filtrando tudo que está entrando ali. E aí, como isso incha, e se ele manter a postura dele normal, ele não vai conseguir respirar nem pela boca, nem pelo nariz. Então, ele eleva, ele anterioriza a cabeça. Então, ele anterioriza. E essa cabeça anteriorizada, ela pode chegar, dependendo de quantas polegadas ela foi para frente, ela pode chegar a pesar 30 quilos a mais para aquele corpo. E aí, dores cervicais, vem a Tudo. vontade, Aí, né? o que acontece? O corpo, como é muito inteligente, ele se autocompensa. Então, todo respirador oral tem cabeça anteriorizada, ombros anteriorizados, o diafragma estendido, os joelhos unidos e as pontas do pé para fora. É como se ele autocompensasse para suportar o peso da cabeça que está para frente. Porque se ele não se autocompensasse, ele ia viver tombando de cara no chão. Dele. Cara, é louco isso, né? Porque Ai, a ai. gente conhece já um pouco isso por causa daquela questão postural, né? E a gente sabe, sempre fala, quando a gente pega paciente lá no consultório, que a gente vai avaliar a parte cervical, postura, aí você vê de fato tudo isso na teoria sendo aplicado na prática, né? E aí vai o paciente, eu tenho uma dor lombar, uma dor no quadril, eu sei lá, tô com uma dor na panturrilha, mas é porque o trilho anatômico, o trilho miofascial todo tá interligado num problema que começou lá em cima. E faz todo sentido isso. É muito interessante. O pessoal fica falando, eu fico viajando, eu falei, meu Deus, faz todo sentido Faz isso. todo sentido. É isso que eu tive quando eu comecei a estudar os start, né? Não, As legal. coligações, tudo. E tem até um músculo que eu sempre peço quando a gente lá em Rondônia eu tinha um amigo muito grande na físio, eu sempre pedia para ele olhar o homeoide, porque é exatamente o que sai da base do crânio e vem parar no ombro. No ombro, né? Então, geralmente o paciente tem um ombro mais alto, mais baixo, é muito anteriorizado. Se você tiver espasticidade, o tônus desse músculo, né, aumentado,
mais tonificado ali, ele pode fazer essa retração, Pode, né? e aí faz também a questão da Só que ATM. Então, interessante. o teu ombro pode interferir na tua ATM. Então, ou seja, um problema ATM pode gerar um dor no ombro. Pode gerar dor no E a ombro. dor no ombro não ser do ombro. Olha só que É interessante. tudo interligado. Por Muito isso que eu doido falo, isso, não né? existe Muito doido, né? segmentar, né? Olha só que A interessante. gente tem que, ali a gente tem que ter um direcionamento. Uma coisa vai levar a outra. Eu acho que esse bate-papo vai gerar um bom café depois lá no consultório da doutora, hein, João? Tô gostando E muito. o que nós, assim, na área da odontologia, a gente repara muito no ocioide. Posicionamento, postura do ocioide. E é um ocioide, assim, que quase ninguém dá moral para ele, né? É, E legal. ele não é inserido em nenhum osso. Ele é inserido e sustentado por músculo. E aí agora eu vou vender um peixe aqui pro Elisa e pra Iana, Foi, que a né? gente aprendeu isso com eles, Foi. não foi? A gente viu radiografia panorâmica, a gente viu aquela de lado que é Teleradiografia a lateral. teleradiografia. O posicionamento do ocioide faz toda a diferença. Interfere. Se tem fraqueza da língua e tudo mais, da musculatura, né? Sim. Olha. Quando o paciente tem essas patologias, respirador oral, fica o tempo todo de boca aberta, adenoide demasiada. Geralmente, o ocioide ele está para baixo, ele vai caindo. E o ideal, segundo algumas literaturas, ou todas que eu já li, é entre a terceira e a quarta vértebra. Olha O só. posicionamento correto dele. Passou daquilo ali, tá baixo. Então, a tendência desse paciente roncar é muito maior. Muito maior, né? Então, assim, eu acho que até a fono trabalha, né, a questão do assoalho aqui, do fortalecimento dos músculos, e a gente trabalha com o aparelho intraoral, que o aparelho faz a descompressão, faz o avanço mandibular. E aí a gente vai treinando junto com esse aparelho a dormir, a respirar, e o aparelho durante a noite vai trabalhando postura de lábio, vai trabalhando a postura da língua Legal. e o alinhamento e nivelamento E dentário. como é que é aquela parte da reabilitação, doutora? Tinha uns exercícios, né? Que faz, tem um termo técnico que usa, não? A reabilitação para fortalecer a musculatura, para reposicionar. Então, a gente trabalha mais em questão dos exercícios para conseguir parar o aparelho na boca. Quando é muito, a gente precisa realmente da motricidade, a gente caminha para fono, né, para ela trabalhar essa parte. Um fono, claro, capacitado, né, Sim. instruído, que estude, que a gente tem uns parceiros bem, sempre encaminham para a doutora Daisy, que é aqui Legal. de Rio Branco. Inclusive, eu tratei ela, Foi, né? a DTM Então ela viu dela, na prática na como- prática, ela conheceu na prática. Legal. Doutora Andreli também, ela, quando se formou, veio trabalhar comigo, isso foi muito legal, a parceria nossa. Então, ela acompanhava todos os pacientes e hoje ela foi para o Sul fazer uma pós nessa área mesmo Olha também. só, que legal. Foi muito legal. Então, assim, o aparelho, ele... Posso pegar o aparelho e À mostrar? vontade, fica à Pode. vontade, doutora. Já que a gente tá É bom é pra gente falando conhecer aqui. Sobre o ronco, né? Sobre o ronco. É bom até pra gente conhecer. Até né? pro João também tratar. Ele ronca, não. Rapaz, Eu não sei se vocês roncam, só de vocês abrirem a boca. Aí, Não todo abre mundo a dá boca pra mim, não. não foge Claro, não, a gente gordinho. tem escalas básicas, É, né? né? Vamos dizer que você está num lugar que você não tem uma polissonografia, você não tem nada. O ato do paciente abrir a boca, a gente já classifica, é uma classificação chamada de Malampate. Então a gente consegue classificar em 1, 2, 3 ou 4 o tipo de ronco Então, dele. vamos Eu lá. acho que Agora eu vamos tô fazer um fácil. quiz aqui. Doutor, olhando pro João. O que é que a senhora acha? A senhora acha que o João ronca ou não? Abre a boca, João. Literalmente. Ronca. Ih, pegou já. Eu nem vou falar. Parece um estudo de uma Não vou onça. nem chamar né? o Paulo. O Barone não precisa abrir a boca, que eu já sei. Parece um estudo de uma onça. Sacanagem isso, né? Abrindo a intimidade é difícil. Ah, legal. Olha só, esse aqui é no caso, é um aparelho que nós usamos para ronco e Legal. apneia. Então, existe também um limite que a odontologia pode tratar, né? Sim. Que nem no consultório eu faço a polissonografia do tipo 4, que ele vai me dar o índice de apneia, né? O índice de dessaturação de oxigênio durante a noite, questão de hipertensão, né? Batimento cardíaco, movimento, sonoridade e o nível de dessaturação. É isso que ele me dá. Ele não me fala quanto tempo que ele vai ficar na fase 1, no estágio 2, estágio 3. Ele não me fala isso. A do tipo 4, ela me dá essas informações. Até porque, a nível odontológico, eu vou trabalhar até um nível, né? Certo. Apesar de eu ter feito pós em sono, tudo. Mas a gente é limitado sempre. E aí, esse aparelho, o que ele vai fazer? A anatomia dele é para obstruir a passagem respiratória oral, só que de forma que nem tem fases do aparelho. Então, eu não posso colocar um aparelho que eu vou te afogar. Se Sim. você sempre respirou pela boca, não vai ser da noite por dia, por causa de um aparelho que você vai É um parar. processo, É né? um processo. Esse buraquinho aí, né? Aí tem os orifícios, né? E aí o paciente coloca, encaixa tanto os dentes superiores, ó, quanto os dentes inferiores.
Quando ele encaixa, a própria anatomia do aparelho já faz com que há um avanço, uma descompressão articular E a passagem de ar. e a desobstrução das vias aéreas superiores, Legal. né? E aí, por dentro, a anatomia dele obriga que a língua seja suspensa na posição correta dela, né? Então, a gente trabalha aqui com o aparelho, ele vai trabalhando todas essas partes e o vestíbulo dele não deixa também que o paciente, durante a noite, fique pressionando com os lábios. Porque o respirador oral, geralmente, ele não engole assim. Eu falo assim, olha, mãe, repara, vai parecer um galinzé as crianças, né? Porque além deles deglutir, eles fazem assim, ó. Eles esticam o pescoço para frente e abrem os olhos. Porque eles fazem todo um trajeto de deglutição. É muito complicado para eles deglutirem. Então, as crianças respiradores orais que vão ser roncadores no futuro, as mães falam assim, ai, doutora, depende porque ele tem seletividade alimentar. Eu falo, não é seletividade, é luta ou fuga. Você imagina, você comer, engolir e respirar por uma via só. É claro que a criança vai selecionar o que ela vai comer porque ela quer algo rápido, que desça rápido, que não dê trabalho. Isso pode gerar até algum distúrbio. Distúrbio, porque elas não gostam de se alimentar direito, elas têm preguiça para comer. Geralmente as crianças, elas têm questão de ser mais magras ou ser acima do peso? Tem algum perfil assim, não? É o extremos. Ou ela é muito magra porque não gosta de comer nada, ou ela fica acima do não peso. Não me identifiquei não, mas eu achei interessante. Porque ela não tá dormindo, não tá produzindo hormônio do crescimento, é todo um descontrole fisiológico. O conjunto da obra, né? A odontologia é muito rica. Cara, eu tô encantado com isso de verdade. Eu também, porque eu achava que a questão do ronco era, tipo assim, eu achei que tinha muito a ver com uma pessoa que tinha o hábito de fumar ou de beber. Então que é acima do peso, geralmente. Exatamente. Não é porque é gordo, ronco porque é gordo. Pô, teu irmão magro, cara, que ronca. Ronca alto. O pessoal é muito preconceituoso, porque a gente é gordo, acho que a gente ronca só. Né? Não. O Igor ali atrás, ele falou a mesma coisa. Então não tem nada a ver, né, doutora? Já vamos pra Tem tudo a ver, mas ao mesmo tempo tem muito mais a ver, né? Outras coisas a ver. Interessante. Claro que sobre peso, porque cria o tecido adiposo aqui no assoalho. Então ele a papada, ele abaixa o ocioide. Ponto, já vai roncar. Né? E aí a questão alimentar. Então, assim, quando o paciente chega para tratar ronca e apneia comigo, como eu falei que tem um nível, né? Tem um índice, vamos dizer, um máximo. Passou disso aqui, aí tem que pôr torrino, tem que iniciar com CPAP para ele não infartar. Aí depois, ele vai para o CPAP. Aí depois eu já tirei paciente do CPAP. Mas tem casos que ele tem que correr pro CPAP, que tá demais. A insulina, a hipertensão tá tudo muito alto. Então, o coração tá trabalhando muito além do que deveria. Né? Ele tem que ser muito bombardeado. Então, antes que aconteça alguma coisa ali, a gente encaminha pro CPAP. Quando ele começa a perder peso, começa a dormir melhor, a gente começa a inserir o aparelho MyoBrace. Aí ele vai inserindo o MyoBrace e ele vai desmamando do CPAP. Então, os pacientes que têm CPAP que chegam para mim, eles falam assim, eu gostaria de tirar o CPAP, porque eu viajo muito, tenho que dividir quarto, e aí eu fico sem graça, que é muita coisa aqui para me levar e a pessoa ficar olhando eu usando. E aí a gente vai administrando e dá super certo. Chega um momento que ele para de usar o CPAP e fica só com o sistema do MyoBrace. Mas a maioria, quando eu dou alta, eles falam, não, eu vou continuar usando, porque é muito confortável. Né? Ele não deixa você apertar, ele não deixa você comprimir uma articulação. Então, eu falo assim, eu uso de noite, parece que eu tomei de manhã um relaxante muscular. Porque ele te dá uma postura melhor na cama para você dormir. Provavelmente o sono melhor, tem um sono reparador. Tudo a ver. Sono, né? Entra sono restaurador de fato, né? Sim, entra nas questões. Eu lembro porque eu lembrava de ouvir falar de CPAP na época da faculdade, eu estudava sobre UTI. Sim. Sobre UTI, ventilação mecânica, e eu nunca tinha muito falar também. Não, o CPAP a gente vê muito sobre... Estudando sobre UTI mesmo, fazendo estágio. Em questão de ronco e apneia, hoje o padrão ouro é CPAP. Não sabia não, cara, que interessante. Pra gente... Tá acompanhando a gente, doutor, o que é o CPAP, para falar um pouco melhor? O CPAP é um aparelho que ele coloca uma oxigenação de forma negativa, assim, não que ela é negativa, com compressão negativa, e ela entra na calibragem que é necessária a oxigenação para aquele paciente. Então, é um aparelho que respira pelo paciente. É uma espécie de ventilação mecânica? É uma espécie de ventilação mecânica. Porém, o MyoBrace, ele obriga o paciente a estimular a respiração. Então, ele não fica... o CPAP, você não tem esforço, né? Vamos dizer. Não fica uma respiração passiva, por exemplo. Isso, é o aparelho que respira por ti. O MyoBrace, a gente obriga o paciente a voltar
respirar, usar as funções que ele tem para que foram feitas, né? Como se fosse um processo de reeducação da respiração. Reeducação. E hoje, cada vez mais, nós entendemos que a respiração nasal ela é fundamental. Como respirar, como comer, como dormir. A respiração nasal, por mais que, às vezes, o pessoal que vai ficar, é louca. Vamos movimentar esse podcast, vamos falar as coisas aqui. Nasal Eu nunca adoro essas coisas. foi feita para ser inspirada pelo nariz e expirada pela boca. Né? A boca é feita para falar, comer, né? O nariz é feito para respirar. Inspirar e expirar. É a função do nariz. É ali que a gente produz óxido nítrico. É ali que a gente tem vitalidade. É pelo nariz que você tem funcionalidade. É pelo nariz que você tem reparação de sono. É respirando pelo nariz que você vai conseguir entrar e se fixar nos estágios do sono. Cada estágio do sono tem a sua função, né? Olha só. Primeiro sono, relaxamento. Segundo sono, hormônio de crescimento. Quando você vai para a fase final do sono, é o backup da memória, né? Como se a gente pegasse um computador com vários HD e ele vai acessar ali, ver o que não interessa jogar fora, o resto ele armazena. Por isso que, geralmente, quando as pessoas estão conversando coisas antigas, que você fala, e isso aqui? Geralmente ela tem uma tendência a olhar para cima. É como se ela estivesse acessando um compartimento dela. Vai lá no HD. Vamos lá. Ela vai acessar um compartimento. Se ela não dorme direito, se ela ronca, se faz bruxismo, se respira pela boca, ela quebra esse ciclo. Então, ele chega ali no máximo no segundo estágio. Então, ele nunca produz o hormônio adequadamente, ele nunca tem uma memória bacana. Então, por isso que há lapsos de memória. Há uma tendência maior até Alzheimer no futuro. Tô começando a ficar preocupado. É por isso que esse gordinho, ele não é perreado. Tô começando a ficar preocupado com essa entrevista. Renê, faz isso aqui, dá 10 minutos. Renê, tu fez o quê, pô? Quê? Ronca que só já. Então, doutor, pra gente não fugir aqui do que a senhora tava falando, né? Eu quero até uma coisa que o João lhe perguntar pra ela, não. Quer dizer que o sono, ele tem arquitetura, né? Ele tem estágios. Tem os estágios do sono, né? Tem. Característica, né? Então Sim. a gente pode falar que sim, né? Sim, tem, Então, com certeza. Então, não é simplesmente só deitar e dormir, né? Então vai entrar num processo ali, né? Ele entra num processo e geralmente cada estágio tem um momento. 40 minutos, 45 minutos, 20 minutos. Cada um tem mais ou menos alguma coisa programada. Então, para fazer o ciclo todinho, geralmente nós levamos 2 horas. 2 horas para completar o ciclo reparador, até chegar no ciclo reparador. E aí você tem que repetir pelo menos mais uma vez. Então, esse ciclo de 2 horas, você tem que realizar ele durante pelo menos 2 vezes por noite. Porque senão você não consegue estimular nada. Você, por exemplo, uma pessoa que ronca, que tem bruxismo, e ela não dorme direito, sempre acorda cansado, exausto, como se não tivesse dormindo a noite inteira, ele tem uma tendência a ter sobrepeso. Porque existe um hormônio chamado leptina, que faz a saciedade dele por carboidratos, comidas calóricas. E ele não produz, porque a leptina é produzida lá pelo 3º estágio, mais ou menos. Então, ele não produz a leptina, então o tempo todo ele quer pão, ele quer chocolate, ele quer um bolo, que vocês são, né? Eles querem várias coisas e eles não têm o controle. O João tá se identificando, tá rindo pra mim, doutora, mas tá fazendo todo sentido pra ele. Por isso, assim, que quando a gente vai... Você vê o leque vai abrindo, porque o organismo é um só. Por isso que quando um amigo meu, um paciente fala, eu tô indo na nutricionista. Eu falei, você já foi no psicólogo? Não, mas o que tem a ver? Eu falei, cara, tu tem que condicionar a tua mente. Você não vai conseguir, ou você faz meditação, você faz yoga, alguma coisa, o teu cérebro tem que ser preparado. Não adianta, tudo é sistema cerebral. Não adianta a pessoa te passar uma dieta e falar, você vai viver disso aqui agora. Ele vai cumprir um mês, no outro mês, o psicológico dele não está preparado. Então, o primeiro estresse que ele passar, ele vai falar, se lascar essa dieta. Então o cara que dorme mal, ele não tem constância e mudança de não hábito. Não tem, e o hábito, ele é saúde para a pessoa, e ele é disciplina. Mas isso faz todo sentido, a doutora tá falando, que tem aquele psiquiatra, que ele é muito famoso, né? Acompanho ele pelo YouTube, o Ezel, alguma coisa assim. E ele tava falando justamente isso, que o cara que não dorme bem, ele tem dificuldade de manter uma mudança de comportamento. Sim. Ou de hábito, justamente por causa disso. Ele não tem disciplina nos hábitos dele. Nos hábitos, né? Não é porque ele não quer, porque a fisiologia dele não permite. Interessante, né? Interessante, né? Uhum. Cara, eu tô fascinado. Eu vou assistir esse podcast todo depois de novo. E eu tô me identificando porque essa questão do ciclo do sono, né? Das fases do sono, eu vejo essa mudança muito repentina na minha vida por conta da minha filha, que nasceu agora. Então, tipo, tem esse sono quebrado, pô. Tipo, dorme 1 hora, acorda. Dorme mais um pouquinho, acorda.
E, tipo, depois que a gente acorda, a gente sente que a gente não dormiu. Tipo, sabe aquele... Pô, Parece um acorda... paciente fibromialgia. Exatamente. Acorda assim, Sente meu um Deus, bicho. mal-estar. Não Então, dormi. tipo assim, esse Parece sono que tá com quebrado... ressaca. É. Esse sono quebrado, bicho, mata. Tu é doido. É horrível, E velho. é em torno, assim, pra quem tem bebês, você vai ter que aguentar a barra aí durante uns 2 anos, né? É, né? É É como uns minha mãe 2 fala anos. pro resto da vida, que enquanto quando é criança não dorme porque é bebê, e depois que cresce não dorme porque sai pras festas, vai pros cantos e não dorme de preocupação. Existe, assim, existe uma neuroplasticidade cerebral, né? Então, a modernidade, o que que a gente faz? A gente acha que a gente é uma máquina. Então, a gente tá mexendo no celular aqui o dia inteirinho. Aí Nem dá percebe. 11 horas da noite, tu tá lá, aí tu fala, vou dormir. Aí ele desliga o celular e ele acha que o botão vai desligar ele. Aí ele chega, doutora, eu tenho insônia. Doutora, eu não Qual é durmo a causa bem. dessa insônia, hein? Entendeu? O que que acontece? Tu já viu galinha? Todo mundo já viu uma galinha indo pro puleiro dela? 6 horas, quando o sol No começa a pôr do escurecer, sol. ela... No pôr do sol, não importa. Se um pintinho dela, e olha que elas são terríveis para pintinhos, mas o Uhum. pintinho pode estar sumido. Ela vai Deu cumprir o pôr aquele do sol, processo, né? ela vai fazer o processo dela, ela vai adormecer, porque no pôr do sol que começa a liberação de melatonina. A glândula pineal, ela começa a ser estimulada naquele momento. Então, a luminosidade de um celular, ela é... Olha, Já falou luminosidade, Coincidiu, né? atendeu. Acho que foi a Siri aí. aí o que que acontece? Ela inibe a produção de hormônio de melatonina pela glândula pineal. Então, o paciente fica ali sendo estimulado até 10 horas da noite. A criança, o pai, para ter paz em casa, hoje a maioria faz isso. Dá um celular, o moleque fica lá no tablet, no celular, até 10 horas da noite ele fica, vai dormir, vai dormir. Aí o menino não para na cama, ele dorme bolando, parece que ele tá brigando. É perna para cima, é lençol arrancado, é xixi na cama. Um monte de coisa, aí o menino começa a ficar doente, ficar apático, você conversa com ele, não tá nem aí, ele tá em outra vibe ali, vegetativo total. E aí o pai, ai, doutor, esse menino não quer fazer nada da vida, ele não quer jogar uma bola, eu escuto, esse menino não quer ir brincar, não quer ir pra piscina, não quer... Eu falei, gente... Tem uma explicação fisiológica pra isso, né? Eu falei, mas o que que ele faz antes de dormir todos os dias? Ah, ele fica no celular, né, doutora? Eu falo, mas o filho, o direcionamento é dos pais ali naquele momento. E o celular é um veneno, tanto para os pais como para o adulto. Então, o cérebro ele precisa estar ali nos hertz também para conseguir dormir, de calmaria. E isso aí entra naquela parte que eu tava falando sobre Entra intoxicação também. eletromagnética, né? O que que acontece? No sono, quando ele já está viciado, não está produzindo melatonina, a pessoa está ficando depressiva, tá tudo desencadeando para o mal mesmo da saúde daquela pessoa, daquela criança, daquele adulto. Eu falo, ó, você vai ter que ensinar de novo o teu cérebro o que que é dormir. Você vai ter que ensinar para ele as funções dele, porque você já drenou ele para outro canto. E aí, o que que eu falo? É básico. É tirar, depois do pôr do sol, tira celular, tira tablet, tira a TV da vida de vocês. Ah, mas eu tenho que estudar, então eu uso uma lente com reflexo azul, né, para bloquear a luz azul, e estuda de vez em quando. Ah, mas eu só consigo estudar à noite. Eu falei, cara, dorme cedo e estuda de madrugada. Até porque você vai absorver muito mais. No final da noite você já tá cansadão. Eu durmo em torno de 8h30, 9 horas, eu já tô dormindo. Quando é 4 horas, eu tô estudando. E o meu celular nem precisa mais despertar. O meu ciclo, eu identifiquei ele. Então, tem pacientes que é normal dormir 6 horas. Tem pacientes que é normal dormir 8, 12. Você tem que identificar o seu. Mas é um sono contínuo. Existe você dormir e levantar para ir fazer xixi. Dormir, eu tenho muita sede, porque tá de boca aberta. Não é normal você acordar para tomar água. Ou então tá desenvolvendo um quadro de diabetes, né? Alguma coisa. Então tem que ver, porque o normal é você dormir e acordar, ponto. Mas para você condicionar esse teu sono novamente, a gente tem várias questões. Então a gente pode entrar com aromaterapia, né? A gente faz uns bem bombásticos, assim, tipo cedro com lavanda. E o difusor é legal, mas parece que eu não acho que ele chega tão rápido. Então eu peço para os meus pacientes, pelo menos, estilingar no lençol, na fronha. Que nem eu vou mostrar a minha rotina. Quando eu chego em casa, vou preparar a janta, porque geralmente meu esposo está para a faculdade. Então as crianças estão amigos, chegaram da escola aceleradíssimo. Vai tomar banho. Mãe, não, eles insistem. É um cansaço. A educação é difícil, né? Educar filhos é difícil. É um processo. Ter filho é fácil. Agora, educar é ralado. E olha que os meus têm educação desde sempre.
Eu postei até um vídeo hoje deles pequenininho, eu falava, por que tem que respirar pelo nariz? E eles sabem por quê. Por que você tem que dormir? Essa educação desde cedo. Né? E mesmo assim, eles me testam dia a dia. Posso assistir TV? Ai, mãe, não tem nada pra fazer. Eu falei, menino, vai pegar um livro, então. Vamos ler um livro, vamos jogar um Uno. E nisso já esparramos a lavanda e eles entram. Ei, mãe, você já quer que a gente dorme, né? Eles já sabem o processo. Né? Então, a lavanda, além dela produzir ali, estimular um sono gostoso, ela estimula um conforto. A lavanda é para te acalmar. Então, tudo que você está acelerado, tu vai desacelerando ali. É um processo, leva 20, 30 minutinhos, eles já começam a abrir a boca, bocejar. Então, daí você vai acalmando. Existem frequências que você pode colocar para tocar, tipo, acima de 430 Hz. Há vários estudos, tudo que eu estou falando aqui é embasado. Show. Tá? Tem estudos, tem tudo. Então, acima de 400 Hz, o sistema cerebral, ele começa a funcionar, ele identifica aquele Hertz e ele começa a desacelerar. Então, há estudos que falam que ele promove até a autocura. O paciente, dependendo do Hertz que ele escuta, ele vai promover a autocura. Mozart, esses antigos que eram famosíssimos, as músicas, a sonoridade era maravilhosa, todos eles tinham embasamento em frequência, eles eram estudiosos disso. Então, como eles iriam ganhar dinheiro, eles pesquisavam. Então, eles sabiam que aquilo lá ia dar um bem-estar tão grande para quem ouvisse que ia querer adquirir as músicas deles. Então, o Mozart, por exemplo, todas as deles, se a gente for pesquisar, a grande maioria das músicas dele tá nesse tom de Hertz, acima de 400 Hz. Olha só. O que atrapalha o Hertz? No meu consultório, quando o paciente entra, eles falam, Monique, depois que eu saio daqui, eu tinha que ir para casa. Porque eles entram bravo ou acelerado com o trabalho deles. Agitado. E eles saem assim, zen, né? Eles falam, doutora, agora como que eu trabalho? Porque eu tô em outra vibe agora. Eu vou ter que me auto-acelerar novamente. Porque desde que ele entra, a sala já é preparada. O ambiente, o aromaterapia, espaço. A frequência da música, eles acham que a música é por qualquer coisa, mas tem tudo um fundo porquê, né? E o que atrapalha tudo isso é o celular. Hoje o grande veneno do ser humano é ficar grudado nisso aqui, né? Isso aqui ele atrapalha. Eu estava até estudando ontem. Tem vários estudos na Rússia identificando grande parte de câncer no paciente com uso contínuo de 1 hora somente usando o celular de um lado do hemisfério. Você imagina a gente que 1 hora é pouco, né? É fichinha pra gente. Eu acho que eu passo no mínimo umas 6, 7 horas. É fichinha pra gente. Então, isso aqui, há uma contaminação, há uma poluição eletromagnética que ele abaixa os hertz cerebrais. Ele abaixa o poder de autocura na pessoa. Então, ela começa a ficar doente e é dependente. Você começa a ver vídeos que quando os pais dão um bebezinho... Você já viu que quando tira e eles ficam loucos, assim? Isso está muito presente atualmente, né, doutora? Muito presente. Então, assim, eles ficam nervosos, aquilo tem um porquê. A frequência que aquilo emite na criança é como se bagunçasse o sistema cerebral dela. Um sistema que está sendo formado, uma conexão neural ali. E afetando a neuroplasticidade desse tudo, né? É uma criança estressada. E hoje a gente vê muito mais crianças com patologias, né? Com hiperatividade, essas questões, a gente entende o porquê. Desde a alimentação, o corpo tá recebendo desde cedo, né? Desde a mãe, na gestação, né? Alimentação ruim, tudo hoje é transgênico. Difícil você ter uma alimentação orgânica boa. Verdade. Então, dentro da minha casa, meus amigos falam que parece um laboratório. Porque tem tudo, assim, a fruta você tira. Eu tiro com essa máquina, que é um ozônio, que daí eu passo para isso aqui, que ele muda o RH, que não sei o quê. E a gente vai fazendo essa testagem, né? Mas isso aqui, o que você usa? Eu uso esse sistema de ultravioleta que ele inibe as toxinas. Então, tudo tem um porquê. A gente tenta eliminar tudo e mesmo assim a gente acaba, às vezes, ficando resfriado. Imagina quem está susceptível a isso. A contaminação eletromagnética, Bruno, ela é invisível. Mas não quer dizer que ela não é real. Ela é muito presente, né? Porque você não vê a linha do Wi-Fi chegando aqui no teu celular. Isso ela tá passando direto. Ela tá passando. Eu vi um cara, um estudioso de física, ele dando uma reportagem que se a gente conseguisse ver todas as linhas que passam de Wi-Fi, de internet, de energia, e se elas fossem reais, a olho nu, aparentes, né? A gente não conseguiria ver um ao outro do outro lado. De tanta contaminação. Uma densidade tão grande. Uma densidade. Então, da TV... do celular. Então, isso tudo abaixa o hertz. Quer ver um veneno e que todo mundo faz é dormir com o celular na cabeceira. Eu durmo logo embaixo do travesseiro.
Cara, eu tô te falando, eu tenho um problema Vamos sério com o fazer telefone. Eu sou muito uma vidrado em oração rede. pelo Barone. No culto de libertação, né? Vamos, Deus Minha mulher vai estar cura. vendo isso. Ela sabe do que eu tô falando. Tem que ir no Eu culto de gosto do libertação. telefone porque eu sou muito vidrado em rede social, né? Eu trabalho com isso. Vida de empreendedor não é fácil, né? A gente Não. trabalha quase 24 horas por dia. Tem que dar conta da parte técnica, audiovisual, tudo, né? tudo. Parte de gestão. Nossa, Então, até a hora de dormir, eu tô no telefone, boto debaixo do travesseiro, aí eu vou dormir. Eu tento colocar, fazer uma autoconsciência. Tu precisa dormir. E aí, beleza. Quando eu acordo, primeira coisa de manhã, eu, né, faço isso com a minha mulher. Eu dou um beijo na minha mulher, tal, falo com ela, telefone. Já começa a sala, já vou trabalhando, já respondendo no WhatsApp, um monte de coisa. Mandar- Assim. Barone, mas Mandar é no assim, Instagram. ó. A gente trabalha demais para fazer o império e depois gasta tudo na velhice Pra para cuidar da saúde. para cuidar da saúde. Né? Então, assim, nunca mais faça isso. A próxima vez que a gente Esse podcast é conversar, bom que ele trata a gente também. celular debaixo do travesseiro, ele é altamente contaminoso, altamente doentio para o ser humano. Ele abaixa toda a sua capacidade de autocura cerebral. Tá? Há vários estudos que relatam isso. Celular sendo carregado no celular é um veneno. Carregado no quarto é um veneno. Não tem um distribuidor da Wi-Fi? Tem que Sim. ser lá na despensa. Você tem que botar ele lá longe. Eu tô do lado da Geralmente a cama. gente tem dentro do quarto. Tinha uma paciente minha que ela tinha uma insônia tão grande, tão grande. E a gente tentava. E eu falei, fuma teu quarto pra mim. Eu Dá uma levei um olhada. susto. Quando ela saiu da cama, que ela virou pra cabeceira, tinha um armáriozinho com a impressora. E o que descia de fio do teto, assim, era surreal, parecia uma cachoeira. Falei, mulher, tira tudo isso do teu quarto. E joga pra outro lugar. Joga para outro cômodo. Isso aí é uma contaminação eletromagnética. Você nunca vai conseguir entrar no sono profundo, reparador, isso aí te atrapalha constantemente. Eu li um artigo semana passada que demonstra que crianças que passam 30 minutinhos com o celular na barriga, porque a gente tem mania de deitar e ficar com ele tem a capacidade de alterar a flora intestinal. A flora bacteriana pulmonar, lógico. Que é intestinal. importantíssimo, né? Esse Que é o intestinal. segundo cérebro da gente, né? Exatamente. Eu tava estudando isso semana passada, né? A importância da simbiose intestinal, a questão das bactérias do bem. Hoje, Na simbiose parte- quase não existe, né? Existe, a maioria tem disbiose, É. tem depressão e às vezes a cura eles trazem através de medicação, ansiolítico, mas ninguém presta atenção no intestino do paciente. É uma das coisas que a gente mais baixa a cabeça com relação à dor crônica, né? E passa pela parte estomacal, a saúde estomacal do paciente também, né? E olha só, quanta informação aqui, eu fiquei um pouco assustado. O intestino, E ele, preocupado com o que eu tô fazendo com a minha vida. o intestino ele produz milhões de neurônios, não se compara à produção cerebral, Uhum. mas ele é quase que autônomo, né? A questão da serotonina Sim, também. tudo. Ó, a cafeína, por exemplo. A cafeína é. Eu adoro café. Eu espero que seja uma boa informação, porque eu tô preocupado. Eu acho Eu engraçado. adoro café, doutora. Quando a senhora começa a falar, ele fala assim, ó. Remete uma Eu tô assustado aqui com tanta coisa, a cara. cafeína, dependendo do nível, né? Tanto que ela não sabe medicação. Então, ela tem um poder curativo ali em algum aspecto. Porém, a cafeína, ela atrapalha a absorção intestinal da vitamina D, por exemplo. Olha só. Vitamina D a gente já não faz depósito. A gente já não toma sol. Nós somos homens da caverna moderno. Moderno. A gente sai da nossa caverna, que é a casa, entra numa caverna móvel e Que é o desce na carro. sua caverna, que é teu escritório. Verdade. Ó, difícil quem fica ali tomando sol. Liga o né? ar-condicionado, tchau. E tchau. Então a gente tem que usar vitamina, tem que repor, só que é diário. Eu vejo muitos. Outra. Galera. É que uma amiga minha fala, botar fogo no parquinho. A vitamina D, ela não é estocável, né? E a vitamina D, ela trabalha no sistema imunológico, qualidade e estrutura óssea, tanto mandibular, da cortical da mandíbula. A gente vê pacientes que têm vitamina D baixa, tem osteopenia com 30 anos. Super comum. Através da cortical da mandíbula, a gente consegue identificar. Tem o músculo ióide já, que sai do ouvido aqui, vai para o ocioide, totalmente calcificado, que é quando ocasiona a síndrome de Eigen. Então, às vezes, o paciente olha para o lado, pressiona a carótida e ele desmaia. Aí acha que está tendo convulsão. Síncope vagal, tipo similar a síncope vagal. É uma obstrução só, porque tem um osso desse tamanho calcificado, porque vitamina D, o sol dá câncer. Ou vitamina D dá problema nos rins. Meus rins, eu faço reposição de vitamina D há 4 anos.
Nunca tive meus rins tão limpos. E eu sou um laboratório de mim mesmo. Então, tudo que eu estudo, eu vou usar. Bota em prática para ver Bota como em é que prática. Minha família bota em prática, é. né? Legal. Meus pais seguem meus conselhos, meus sogros seguem meus conselhos. Então, eu consigo aplicar isso dentro de casa. Porque eu tenho autonomia para isso e tenho conhecimento. Então, assim, eu vejo que a vitamina D ela tem que ser reposta, sempre, constante. Ah, eu uso uma vez por semana, não tem problema, ela tem que ser reposta. Então o cara às vezes fala assim, eu vejo muitos no consultório, a ortopedia tem muito disso, né? Mas eu tô tomando cálcio para fazer a reposição do cálcio nos ossos. Nossa, Mas é a aí você quer vitamina D, se não tem colocar um vitamina D. bombeiro, assim, né? Cara, Chama não o faz bombeiro sentido agora, nenhum, porque- então não faz sentido nenhum, né? Porque para fazer o depósito de cálcio você precisa da vitamina D associado para poder fazer a passagem, né? A introdução, né? Faz todo sentido? O advogado não permite, mas eu vou falar. Difícil, né? De A falar. gente tem que pensar dele. Faço ou não faço? Faço ou não faço, é cruel. Por exemplo, tá, vamos lá, assim, quem administra ali o cálcio quando ele entra? Vitamina D, K e A, Sim, né, junto com a testosterona. sim. Então, eles são, tipo, vem pra cá, vai pra lá, esse órgão, essa Esse veia, não passa, esse não entra, né? Quando você não tem isso, o cálcio, ele vem e ele começa a calcificar estruturas Ele não moles. consegue achar o receptor que é para ele se conectar. Não consegue. Então, ele vai calcificar uma carótida, ele vai dar pedra nos rins, você vai ter uma pedra na mama, um nódulo na mama. Você vai começar a ter N fatores, vai ter muito tártaro na boca. Aquele paciente, às vezes, você olha, os dentes estão limpos. Como eu já fiz isso? Os dentes estão bem polidos. Você vê que ele passa fio dental, mas ele tem muito tártaro. Não tá escovando direito. Não tá escovando direito. Não é que. E na verdade ele escova diariamente, Ele escova, 3 vezes por dia, né? Mas o problema ali é que ele tem um depósito de cálcio muito grande e não tem quem administra aquela situação. Então não adianta ficar colocando cálcio no paciente se tu não vê os outros hormônios, se você não vê quem está recebendo, se está no nível adequado, né, no caso. E agora você pega esse paciente de uma forma precoce, ele pode desenvolver alguma descompensação, uma disfunção óssea, né? Sim. Uma própria osteoporose, né? Que a gente tá falando, Sim. uma osteopenia, né? Dores, né? A gente hoje o que mais tem é pacientes com dores na lombar, dores nas costas, começa a ter dores em todas as articulações, né? Não só da ATM, a gente começa a ver que ele tem dor em tudo, dor no ombro, dor no cotovelo. E aí, às vezes, eles falam assim, é por que a ansiedade me ocasiona uma DTM? Eu falo, porque o cérebro, durante a noite, ele vai descontar em alguém quando você repousa. Uhum. E a articulação mais próxima é a boca. Se fosse teu cotovelo, quem ia doer, ia sofrer, era o teu cotovelo. Como é a boca, é a articulação mais próxima. Então, é por isso que tem a parafunção noturna ali. Interessante, né? Interessante, muito doido isso. E aí, até pra gente, já puxou um gancho de volta, a gente voltou. Então, as causas da DTM, doutor, ela não é só especificamente biomecânica, a gente pode falar. Não. Né? Então, a gente tem aí, pode ser fatores sistêmicos, emocionais, tem mais algum outro? Fisiológico, né? Sim. Então, ela é multifatorial. Multifatorial. Interessante isso. Por isso que a história clínica do paciente é Fundamental. fundamental. Tipo, minha consulta leva em torno de 1 hora. No mínimo, Não né? tem como eu conseguir entender aquele paciente se eu não escutar a história de vida dele. A história de vida, a gente tem mania de pegar os exames, não, você tá bem. Aí você olha para ele e fala, doutor, mas eu tô aqui porque eu não estou bem, né? Não existe. Então você tem que... E outra coisa, os exames de laboratórios de sangue, eles são um valor de referência. Então, às vezes, aquela dosagem para mim tá tudo bem, mas para você não está bem. Por isso que a gente tem que escutar a história clínica de vida dele. Porque, às vezes, o meu nível de testosterona, ou o meu nível de vitamina D, ou o meu nível de cortisol é tal e eu estou bem, mas aquele nível para aquela pessoa tá deixando ela patológica. Então, ou seja, além de pegar todo o contexto do paciente, você tem que entender também a particularidade e a questão subjetiva desse paciente, Sim, né, doutora? Sim. É interessante. Até porque o valor de referência nosso é de uma população doente hoje. É, né? A gente não tem pessoas... A grande maioria não é saudável hoje. Né? A grande maioria está patológico. Então, o valor de referência é de uma população doente. E aí eu fico pensando isso. Quando a doutora falar aqui. Um dentista tem que saber tudo isso, né, doutora? Porque eu tô impactado aqui porque eu imaginava uma outra coisa sobre a odontologia. Né? Mais aquela ideia mecanicista de mexer em dente, Restaurar implantes, dente. né? Restaurar, fazer canal, botar aparelho e tal. E aí vem todo mundo por trás da cortina. Sim. A gente não fazia. Eu fiquei encantado quando comecei a estudar pra gente estar aqui hoje. Falei, cara, É. tem muita coisa legal, né? Mas isso ou assusta
ou da preguiça. Porque daí as pessoas não entendem isso e deformam isso, né? Infelizmente. Né? Infelizmente. Eu acho que é mais para preguiça, então. Eu acredito de muito querer nisso. buscar conhecimento, porque ele tá ali. Conhecimento é libertador, né? O conhecimento, ele te liberta, ele te salva, ele te trata. Transforma. Te transforma. Então, quando você começa a entender o ser humano num contexto todo, você consegue ajudar a uma disfunção, um bruxismo, um apertamento, um ronco. Por que, que essa restauração vive fraturando? Por que, que os dentes dele estão fraturando? Por que, que o dente não tem boa qualidade? Por que, que quebra com facilidade? Por que, que o implante não está osteointegrando ali no osso dele? Ah, os exames estão adequados, mas o implante não fixa. Então a gente começa a entender o porquê. Entender o problema de base do paciente. O problema de base. O que está acima, o que está abaixo, o que está atrás, o que está à frente desse dente. Então, muito legal, muito show. E aí, João, tá conseguindo pegar aí? Tô. Eu tô encantado, cara. Doutora, e deixa eu lhe perguntar uma coisa. Queria perguntar, João? Não, pergunta depois eu pergunto. Então, fechou, então. Com relação à questão da DTM, doutora, né? A gente hoje vê, né, que é uma coisa que está se tornando cada vez mais comum pela essa questão multifatorial que envolve a disfunção temporomandibular, mas ter a disfunção temporomandibular, né, ou até às vezes como a gente usa muito na nossa prática clínica, diagnosticado em algum exame de mais, significa, por exemplo, que esse paciente venha a ter dor quando ele tem disfunção temporomandibular? Não. Ou necessariamente? Não, né? Não. Por quê? Eu estou perguntando isso porque às vezes também nem todo profissional que atende pacientes com DTM também estão preparados para atender esse paciente com dor, caso tenha, né? Isso se torna, às vezes, até comum, porque uma visão minha, tá? Se eu estiver errado, me corrija. A odontologia, ela tem uma ideia ainda muito mecanicista, né? Biomecânica, e às vezes nem sempre esse profissional está apto a atender esse paciente com dor. Então, não necessariamente ele vai ter dor. Vai ter dor, né? Sim, é exatamente isso que você falou. Infelizmente, a gente ainda tem essa questão mecanicista, né? Mas, assim, há um leque de profissionais hoje no Brasil e no mundo todo que tem um conhecimento fantástico sobre toda essa parte fisiológica, essa parte da DTM. Então, voltando ao que você perguntou, nem todo paciente que tem disfunção tem dor. E também todo paciente que tem dor não quer dizer que há uma disfunção severa. Às vezes é um clique, é alguma coisa bem tranquila ali de tratar, mas o limiar de dor daquele paciente é altíssimo. Por quê? Provavelmente ele tem muito cortisol, ele produz muito cortisol, muito pouca testosterona. Então, a testosterona é o que controla o limiar de dor desse paciente. Então, quanto menos testosterona, mais dores, mais sensível o paciente é. Então, se você for pegar, a gente tem duas coisas a observar. Provavelmente esse paciente também deve dormir mal, né? Sim. Nível de cortisol alto, testosterona baixo. Outra coisa, se esse paciente está com nível de testosterona baixo, se ele estiver acima do peso, provavelmente ele vai sentir mais dor, né? Porque meio que uma coisa caminha junto com a outra, né? É porque ele é um paciente inflamado, né? Então, provavelmente, a insulina, o fibronogênio, triglicerídeos, todas essas questões, o PTH dele vai estar tudo alto. A gente costuma falar que o paciente obeso ele é um paciente mais inflamado, né? Em questão de prática clínica, a gente usa muito isso com dores articulares, sobrecargas articulares, Sim. além de toda substância que é liberada dentro dessas articulações, né, doutora? Sim, as inflamatórias, né? Isso, exatamente. Aí todo mundo tem que trabalhar, TNF, todas essas características começam a ficar mais inflamadas e a gente hoje tem N maneiras de induzir a desinflamação desse paciente, né? Legal. Quais seriam algumas delas, doutora? A senhora consegue citar e não? Sim. Então, vamos jogar fogo no parquinho de novo, não? As dores crônicas, geralmente eu falo assim, a alimentação, ela é o ponto inicial, é a chave. Não adianta você suplementar, você fazer exercício físico, se a tua alimentação tem que ser seu remédio. Eu falo para o paciente, a partir do momento que você entender que o teu alimento é o teu remédio, você vai entender o que você tem que colocar para dentro. E eu brinco assim, quando a gente vai para a igreja pregar alguma coisa, eu falo, o nosso corpo é emprestado, é o templo do Espírito Santo. Deus Maia fala muito isso, né? E você vai colocar qualquer porcaria no templo, né? Então, assim, você tem que entender que o teu corpo é responsabilidade sua, não é de um médico. O médico ele vai te orientar, ele vai te dar o caminho, o dentista, o físico, ele vai te dar o caminho da cura, ou pelo menos de uma melhora de qualidade de vida. Mas quem vai traçar a sua história é você, né? Quando eu faço a avaliação do paciente, eu falo, mostro, mas no final, se ele quer fechar, eu falo, o senhor está ciente que a responsabilidade é tua, eu vou te instruir.
70% é você, É são você. 30%. Se você não fizer, eu não tenho como te obrigar. Então, a alimentação é a base. Respiração nasal é fundamental para a saúde, para perder peso, para fazer exercício físico, para ter qualidade de vida no outro dia, para não ter rinite, sinusite, todas as ites da vida. Você controlando a sua alimentação, diminuindo carboidrato, comidas transgênicas, que hoje é difícil você comprar no mercado. Esse dia eu fui comprar um cuscuz, não achei nenhum que não fosse transgênico, não comprei. Então, assim, cada vez está mais difícil de você ter uma alimentação saudável. E aí você vai para a respiração. E aí sim, depois você pode fazer suas reposições de vitaminas, de hormônios, os artefatos todos que a gente pode fornecer. Olha só, legal, cara. Inclusive, o pra DTM é um pouco diferente, o Barone. Porque você viu que o de ronco, ele é bem grandão, alto, Isso. porque ele tem que avançar essa mandíbula, tem que desobstruir essa passagem respiratória aérea superior, no caso. Então, tamo junto aí, que eu vi o TMJ o tamo aí. junto, Tamo não junto. tinha legal esse nome. Esse é para DTM. Né? Então, você vê que o escudo dele é menor e quando o paciente encaixa, ele faz o avanço mandibular. E doutora, só para mim não lhe atrapalhar, tá? Mas é para deixar claro para quem está acompanhando, né? Porque quando a pessoa tem disfunção temporomandibular ou bruxismo, geralmente o pessoal indica aquelas plaquinhas, né? As placas de mordida, né? Sim. E aquilo é a mesma coisa, se tem embasamento científico, como é que é a aceitação hoje no meio científico, porque eu acompanho alguns dentistas, né? E eles, a plaquinha não é tratamento, essa plaquinha de mordida ela não serve. E aí eu tô aqui hoje perguntar para a senhora, ela de fato tem embasamento, não serve? Ou de fato não tem nada a ver uma coisa com a outra? Barone tem várias linhas, né, de estudo, várias linhas de raciocínio, e eu prefiro acreditar que o resultado que o profissional busca é o bem maior do paciente. Sim. Ponto. E não a questão monetária, financeira, né? nada. Então, eu prefiro acreditar que é isso. Então, a linha vai estar certa se o final for esse. Agora, eu não trabalho com elas, né? É diferente. É diferente. Esse aqui é feito do mesmo material que é usado em catéter de cirurgias de coração. Então, o paciente vai encaixar tanto os dentes de baixo, os dentes de cima. Dentro, ele corrige a postura lingual também. Aí as pessoas já me argumentaram e falaram assim, Monique, mas é silicone, né? Parece um silicone. Ele vai estimular mais ainda o paciente. Não vai. Por quê? Quando você está nessa postura, ó, de oclusão, você tem a força do ranger. Quando você protui essa mandíbula, você perde essa força. Então é por isso que o aparelho protui a mandíbula, para não dar a parafunção. Olha só que legal. Tem todo um porquê, né? Então você que sofre com DTM, né, doutora? Bruxismo, pode procurar a doutora Monique. Tem para estar fazendo a avaliação e ver direitinho um tratamento adequado, Sim. né? Muito legal. E aí a gente entra na parte de respiratório, distúrbio respiratório do sono, que daí são outras classificações. A gente tem um aparelho para cada função, né? Então a gente vai ter os infantis, ó, que geralmente a gente tem de várias cores, para estimular mesmo a criança a usar. Porque senão a criança é por estímulo, né? Adulto ele paga, ele quer usar. Criança não, você tem que estimular, tá o tempo todo dando atenção. Uma outra questão. Por isso que a gente faz o acompanhamento online, que muita gente fica, às vezes, perguntando ou indagando. Mas como você tá fazendo tratamento de dente online? A gente respira, né, e vai explicar. Um dispositivo desse numa criança, antigamente, que as mães ficavam em casa, era fácil obrigar o seu filho a usar. A mãe ficaria ali em cima, coloca o aparelho. Todo aparelho móvel tem esse problema, tem esse viés da criança não querer usar. Usa no início, depois enjoa. Como a gente sabe que todos os pais hoje, geralmente, tanto a mãe quanto o pai, trabalham fora, eles não teriam esse tempo. Então, teve um momento da carreira que eu me frustrei, porque as crianças não usavam, então o tratamento não funcionava, e eu ficava, mas ele funciona, por que não está funcionando? E aí a gente aderiu a essa técnica. Melhor, às vezes, até fazer questionamento, né? Sim. E hoje não. Hoje a gente tem uma profissional, a doutora Gabi, que trabalha junto comigo, que é dentista também. Ela fica ali 1 hora por dia, online, com uma turma de manhã e uma turma à tarde, monitorando o uso do aparelho. Porque ele é para usar a noite inteira e 1 hora por dia. Então, aquela 1 hora que a mãe deveria estar em cima da criança, somos nós, profissionais. Daí a gente pede para eles ligar tudo online, a gente assiste todos, faz a sala. Então, lá entra 5, 10 crianças, e a doutora fica, fecha o lábio,
Coloca, não mastiga o aparelho, respira pelo nariz. Ela vai monitorando, eles vão fazendo tarefa, vão jogando videogame, assistindo desenho com o aparelhozinho. Então, hoje a gente tem sucesso devido ao monitoramento que a gente criou. Olha, a tecnologia sempre é a favor, né, doutora? A tecnologia Legal, eu tô vendo muitos aparelhos aqui. Eu gosto de meter nessas coisinhas aqui. A gente tava falando aqui, da questão do aparelho para DTM, para questão da respiração. A parte infantil. Eu não tô vendo aqui, mas eu acho que é porque eu também não lembrei. Tem aparelhinho também hoje que parece um pendrive, né? Que é o pro sono, né? Para fazer a avaliação do sono. A senhora usa lá, trabalha? O Não? Biologix. Biologix, isso, né? Eu vi lá com a doutoriana e tal. Sim. Aquele lá é o aparelho de polissonografia do tipo 4. Então, a gente coloca no parece dedo. um oxímetro, né? É a mesma ideia, né? Né? Ele coleta ali. Aí tem um software que a gente cadastra no celular. E aí o celular ele vai mandando informação a noite inteira para esse celular. Por isso que a gente consegue ter a sonoridade do ronco. Legal. Então a gente pede 2 noites de sono para ter ali uma base das 2 noites. Os aí níveis lá basais do isso. E aí lá ele vai falar se ele tá sobrepeso, se ele bebeu bebida alcoólica. Então ele faz a relevância de todas as informações que o paciente está passando para ele ali. Olha só que interessante, né? E, Barone, é tão importante essa questão de ter uma boca funcionando. O que é uma boca funcionando? São dentes alinhados, nivelados, em oclusão, respirando pelo nariz, uma língua bem posicionada, uma deglutição correta. É o sistema estomatognático. Né? Não tem como a gente... O sistema estomatognático, ele é da odontologia. Ele tem obrigação de saber isso aí. Então, quando toda essa função, tudo isso funciona, esse cara provavelmente ele é atleta, ele é feliz. É alta performance. Ele gosta de correr. Há estudos que nos indicam que o paciente ou a pessoa que tem a língua bem posturada, a capacidade dela física aumenta em 30%. Por isso, tem pacientes que me procuram porque eles, Monique, eu respiro pela boca, meus dentes estão, o palato atrésico, eu uso ortodontia e meus dentes voltam. Recidivas, né? Muitos falam, usei 5 anos, tirei o aparelho, voltou tudo. Por que não arrumou a casa? Arrumou os móveis. Nossos dentes são os móveis. Os esteios, né? É o que você vê ali. Agora a casa é lábio, é língua, né? Se não ajustar isso, se for algo grave, que mesmo tem muitos pacientes que vêm da fono para mim, que já tá com isso ajustado, aí a gente consegue ter sucesso. Mas se isso não tiver ajustado, vai ter recidiva. Aí vamos dizer que o paciente ele fala, Nick, eu malho, né? Que eu tenho pacientes que ele malha. Mas ele fala, eu acabo ficando de boca aberta, eu aperto muito. Na hora de puxar, eu travo os dentes. É mais ou menos a forma como o Paulo malha, né? Acho que o Paulo tá muito esse pegado aí, né, Paulo? Fazer ali puxar ali. Peso olímpico. Aí a gente tem um aparelho que atletas usam, ó. Olha, Paulo, esse daqui. E geralmente eles não querem. Do Paulo aí, ó. E eles não querem cores discretas, não. Geralmente eles querem neon. Fica parecendo aquele lutador de boxe que bota aqui. É mesmo, sério mesmo, Paulo. Olha e só, esse cara. aqui, ele é moldável. O restante dos aparelhos já vem prontos. Né? Porque a ideia deles não é encaixar dente por dente, e sim trabalhar a função no contexto todo. Caramba, que legal, velho. Eu tô encantado com isso aqui, cara. Que nem eu não uso contenção após o tratamento ortodôntico. Geralmente as pessoas usam, né? E tem alguma explicação para isso, doutora? Técnica científica de uso? A gente usa para não ter recidiva. Né? Porque tratou só dente. Não prestou atenção no sistema estomatognático, não prestou atenção no que envolve esses dentes. Pensou na parte estética e não funcional. Olha só, um aparelho, para movimentar um dente de lugar, ele exerce até 1,7 gramas de força. A língua mal posicionada, ela exerce até 300 gramas de força sobre o dente. Nossa. Então ela é muito mais maldosa do que a gente imagina. É que pode, né? Sim. Então não adianta você posicionar um dente se a língua não está bem posicionada. Eu não sei se eu fico feliz com essas informações, se eu fico preocupado. Acho que os dois. Gente do céu, não tinha parado para pensar nisso, não. Muito Nem legal. Eu tô encantado com isso aqui, cara. Isso aqui depois dá para fazer vários. Se a gente for esmiuçar isso aqui, dá para fazer vários bate-papos, vários podcasts em cima de um só, né? Sim. Doutora, a gente falou de tanta coisa legal aqui. Sistema, como é que a senhora chama na sua linguagem? Estomatognático. Toma. Parece que no play do podcast que assim falou para falar. Né? Mas a gente falou DTM, entrou em parte de bruxismo, falou um pouco de sono. Mas eu queria dar um pouquinho mais de aprofundada nessa questão do sono, né? Porque eu acho que é uma coisa tão importante. Eu acho que a senhora gosta muito de falar disso também, né? Gosto. Né? Então,
eu fiz um levantamento, né? Como eu acompanho alguns dentistas, e foi impressionante o dado que a gente conseguiu levantar, né? Segundo um estudo publicado no final de 2009, envolvendo 150 cidades brasileiras, foi constatado que 6 a cada 10 brasileiros têm alguma queixa na qualidade do sono, alguma alteração, né? Passado mais de 10 anos, nós não temos motivo para pensar que isso tenha mudado, provavelmente, né? Digo isso porque entre 2020 e 2023, a venda de Zolpidem, uma das drogas mais usadas para a insônia, cresceram até 560%, né? Somente nos meses de março e abril de 2020, as vendas de clonazepam cresceram mais de 20%, foi em torno de 22%. Digo isso porque atendo pacientes com dores crônicas, né, João? E são roncadores, com insônia, de pernas inquietas, bruxistas, irritados, esquecidos, que era o que a gente estava conversando aqui agora há pouco. Dispersos, acima do peso, né, João? E libido baixo. Como lidar ou tratar essas alterações causadas no sono reparador desses pacientes? A senhora conseguiu entender mais ou menos essa ideia toda? E aí? Um negócio bem complexo, né? Barone, o buraco é bem mais embaixo, né? Uhum. Todo esse relatório que você me trouxe em relação ao Zolpidem, a Clonazepam, terapia medicamentosa, ela faz parte de 1892, se não me engano, a partir do relatório de Flexner. Você já ouviu falar? não. Eu posso falar a mesma coisa. Antes disso, as faculdades de medicina eram integrativas. Então, eram sim com acupuntura, era ensinando o paciente a se curar. Era com aromaterapia, eram com N tipo, maneiras de ensinar o paciente a ter qualidade de vida. Era meditação, e isso tinha resultado. Mas aí juntou duas famílias bilionárias da época, uma dona do petróleo e o outro da educação. Fala, tá errado. Nós precisamos ganhar dinheiro de alguma forma, o povo não está ficando doente, né? E aí juntou os dois e pagaram um filósofo que era professor para ele andar ali, Canadá, Estados Unidos, e andar nas faculdades. Ele foi pesquisar todas essas faculdades e verificar o que estava rolando ali. Então ele trouxe todo esse relatório, por isso que é relatório de Flexner. Esse relatório mostrou toda essa questão. E aí, eles pegaram e mandaram esse mesmo professor, esse mesmo filósofo, para a Alemanha, que lá era medicamentosa a medicina. Então, eles uniram o petróleo com a educação, dinheiro com dinheiro, e começou a instituir. Então, durante 20 anos, eles fecharam, eu não lembro do dado, tinha até anotado para trazer para ti. Eu sei que na época era tipo 250 escolas de medicina no mundo, ficou 50. Ficou 50. De 7.500 alunos, caiu para 2.500. Então, ali começou a seletividade financeira, por isso que hoje a medicina é tão cara. Porque era algo muito mais monopolizado que hoje. E aí eles começaram a instituir e pagar para as indústrias produzirem remédios. Então, não tratavam o paciente como todo. Era dor de cabeça? Não importa o que é. Tem essa medicação. Você vai... A gente não vai buscar a causa, a gente vai tratar a consequência. Consequência. Então, isso virou normal. Então, é normal um brasileiro, um ser humano, abrir uma gaveta e tá cheio de medicação. Para ele é super normal. Uma Às vezes ele fala assim, casa, né? eu tomo 15 remédios por dia, doutora. Aí ele acha normal, né? Então, é isso que a gente tenta trazer. Claro, antibiótico, tudo tem sua função, lógico. Eu já fui operada. O brasileiro, ele ama automedicação. Ele ama medicação, ele ama não ter trabalho, né? E aí, quando eu falo, vamos lá, para condicionar o sono, vamos entender por que ele tá ruim, né? É questão hormonal, tá faltando magnésio, é mineral, você tá fazendo bruxismo, você tem dores nas articulações, você range os dentes, você aperta os dentes, que é um tipo de bruxismo. O que tá acontecendo? Tem muito estímulo antes de ir para a cama. Vamos tirar os estímulos. Vamos buscar a raiz do problema. Vamos buscar a raiz. E aí, sim, geralmente a gente... se isso não resolver, aquele caso que grande parte resolve, quando já está muito lesionado, sinapse cerebral, essas questões, aí eu encaminho, né? Pro médico, para ele avaliar e fazer toda a medicação que ele acha necessário. Mas ali, geralmente aromaterapia, aparelhos, eu trabalho a respiração no consultório, tem um aparelho que ele faz isso, um software que avalia a respiração e ensina o paciente a respirar e inspirar de forma correta, ele ganha nota com isso,
é didática. Gerado estímulos no paciente. A criança gosta, porque tem lá o cabrito que pula a cerquinha. Se ele não respirar direito, o cabrito não pula. Então tem todo um porquê por trás para ele aprender a usar o narizinho, para o palato ficar na posição correta, não ficar ogival, não ficar o palato atrésico, né? Não ficar com aquela face longa. Então a gente vai administrando e dando as maneiras para o paciente. Uma coisa, além de você tirar teu celular, tirar teu carregador, tirar a impressora do teu quarto, a gente tem hoje bloqueadores eletromagnéticos, né? Então, existe N tipos de bloqueadores para você bloquear essa contaminação eletromagnética na sua família, em você mesmo. Por exemplo, se você for no meu consultório, você vai ver que todos têm um adesivo. Olha só. É biofísica quântica. Então, o meu celular tem adesivo, a minha TV, minha impressora, minhas tomadas, saídas de energia, todo tem, porque ele bloqueia a irradiação, a contaminação eletromagnética. Então, há várias linhas terapêuticas, né, para a gente conseguir dar qualidade de vida para o paciente, tanto mecânica como fisiológica. Olha só, legal. Você conseguiu pegar aí, Goldenboy? Consegui. Interessante. Show, né? interessante demais. Legal, Muito doutora. conhecimento pra gente também. Cara, que legal. Ó, para vocês terem uma ideia, eu trouxe aqui algo bem básico aqui para vocês, bem rápido. Paciente que tem acesso a óleos essenciais, por exemplo, a gente acha que aquilo é uma besteira, né? Então a gente tem que alcançar 1 Hz para dormir. E os óleos essenciais, todos eles possuem megahertz. A frequência quântica deles já foi contabilizado. Então, por isso que a gente usa lavanda para aquilo. Então, por exemplo, a camomila, ela possui 105 MHz, por exemplo. O hortelã-pimenta, que é o que eu uso muito nos pacientes para né, quando está muito congestionado lá em casa, 78 MHz. Então, todos eles ajudam o paciente a como se fosse repolarizar ele. Trazer ele para a zona de platô de novo, estabilizar ele. Tentar trazer ele para a homeostase, né? Porque geralmente ele está fora acho que é a disso. palavra mais certa, homeostase, né? Interessante, achei legal. Óleos Igual que gosta de essenciais. usar. Legal. A gente tem lá onde Livro usa lá do- no consultório. Hein? Muitos óleos essenciais sempre a gente usa. Aproveitar o gancho e perguntar pra senhora qual que eu compro pra neném dormir a noite toda. Será que tem nenhum óleo essencial? Apagar e... Ela tem quantos meses, João? Ela tem 1 Vai mês ficar e valiosa aí. 4 Não vai dias. dormir. Não vai dormir, né? Não, Ela- ela vai começar a dormir e ainda vai começar a dormir à noite a partir do 3º mês. Então, Porque se a a Rebeca ter- estiver assistindo aí, Rebeca, então Ela já vai vai... estar assistindo, até com o 3º certeza. mês ela não possui ciclo circadiano. Então, Sim. para ela, tanto faz, dia ou noite. Né? É tudo a mesma coisa. Ela tá se localizando ainda ali. Então, vai ter que aguentar. Até o É 3º o mês. jeito. Mas Prepara. 3 meses aí dormindo na clínica, nos cantos, né? Hora do almoço lá, descansando. Doutora, então, de uma forma geral, assim, de uma forma resumida também, qual que é a importância do sono na vida desse ser humano? Pra poder resumir essa importância, pode falar um pouquinho pra gente? Eu vou falar com o doutora, tu quer isso tudo só no podcast? Me dá informação só agora. Melhorar a qualidade de vida. Eu tenho quantas horas pra falar disso? Gente, o sono, ele é do início. Adão e Eva, quando foram feitos por Deus, Deus falou: 6 dias trabalharás e o 7º dia você descansará. Então, o ser humano ele foi feito para ter descanso. Isso é bíblico, né? Depois, o homem foi conseguindo entender o porquê, o que funciona, o que não funciona. Mas o descanso, ele é vital desde o início da nossa vida, desde da primeira criatura feita na Terra. Então, o sono, ele é primordial. É através do sono que você vai ser uma pessoa ativa no outro dia, que você vai amar o próximo, que você vai ter energia vital. Você vai estar bem consigo mesmo. Que você vai estar bem consigo mesma. Que você vai pensar direito. A tua cognição vai ser legal. Porque você vê que você está perdendo noites de sono. Com certeza você vê que o teu rendimento está caindo. Cada dia cai mais. Eu não acho isso não, doutor. Eu acho que não tá não. Lá na clínica não. Aí o que acontece? Às vezes você tem um 100% de potência, mas você está dando 70%. Né? Você pode entregar 100%, mas você está se esforçando muito para ter esse 100%. Não é natural seu, né? Sim. Quando a gente começa a perder noites de sono. As pessoas... Teve um estudo com ratinhos, que a partir do 4º dia que eles não deixavam o ratinho dormir, ele começou a ter movimentos repetitivos. Ele começou a se bater e lá pelo 7º dia ele morreu.
ele morreu. O cérebro, ele é feito para descansar, né? A gente precisa, é vital. Até por causa do alto consumo de energia que ele Alto tem, né? consumo de energia. Na quarta fase, no sono REM, que é o sono que você mexe os olhos ali involuntariamente, é onde está bombando todo o seu sistema neurológico, de cognição, de energia, de tudo. Então é vital. Não tem Legal. como o ser É humano não dormir. É fundamental, né? E até por fundamental. todas as outras questões fisiológicas, né? Para questões de produção de hormônios, estabilização de alguns hormônios, a questão do time hormonal, a hora de você dormir, né, doutora? Se passa do É horário de tudo dormir. hormônio. Tudo é hormônio, né? Tudo é hormônio. É, de E fato, é você isso. produz enquanto dorme, né? Grande parte deles você produz enquanto dorme. Legal. Cara, como é que pode, Muito né? legal. E, doutora, a gente falando dessa parte de sono aqui, Paulinho, você me mandou algum bisu aqui? Hã? Foi, né? Show. Eu acompanho um cirurgião dentista, doutor Eide Júnior, não sei se a senhora já ouviu falar. Não. Doutor Eide Júnior, ele falou o seguinte uma vez na entrevista, que não existe falta de sono, o que existe é excesso de vigília. A senhora acha que isso de fato faz sentido? Se concorda ou não concorda? Vai botar fogo no parquinho? O que a senhora acha? Não, tem lógica. Tem lógica, né? Porque o excesso de energia é o quê? Cafeína, estimulantes, pó de guaraná, Red Bull. É o que a pessoa tá o dia inteiro. O estresse, a mente que não descansa, que a gente chama de mente inquieta, que você deita na cama para dormir, aí quando você fecha os olhos, parece que todo mundo quer trabalhar lá dentro da sua mente. Ele lembra da conta, ele lembra o que ele tem que fazer no outro dia, ele não desliga, né? Então é um excesso de vigília. O sono sempre esteve ali, né? Só não tá a neuroplasticidade que mudou. Então você tem que fazer um exercício para voltar a dormir. Legal. E esse exercício, no sentido metaforicamente falando, também pode ser um exercício físico, por exemplo, né? O exercício físico é tudo de bom, né? Para poder Mas fazer. é assim, quem ronca, quem faz apneia, eu nunca indico fazer exercício físico de madrugada, porque o cortisol tá muito alto ainda, não deu Vai tempo de subir até mais ainda, vai subir prova. mais ainda, você pode passar muito mal. E nem falo para fazer a partir das 4 da tarde, porque Até- você vai se estimular, é som alto, academia, você tá ali naquela vibe, tu vai chegar aceleradíssimo. Então tu já quebrou algo que a gente tá tentando condicionar. Então eu particularmente não tenho esse problema. Não, e o interessante é a doutora falando isso com relação à elevação do nível de cortisol. Se você tem uma elevação do nível de cortisol cada vez mais alta, você interfere também na imunidade. Sim. Né? Então isso já Ai, pode virar um problema. Você dá uma abertura por conta de uma resposta inflamatória mais alta, cortisol, e isso você pode ficar mais suscetível a uma infecção, algum problema, né, doutora? O equilíbrio é tudo, né? Então a gente tem o momento desse cortisol elevar, a gente tem um momento para ele abaixar, mas para ele abaixar tem que ter um momento do outro aumentar e assim é uma cadeia. Então cada um tem sua função. E sempre buscando E isso é um homeostase. homeostase, né? Começa, ele tá alto para você acordar, para te dar o up da cama. Mas daí ele tem que abaixar para você não ser uma pessoa brava ou ficar em luta e fuga o dia inteiro. Que daí Legal. você tá usando outros órgãos, né? Além do que deveria. Show! Interessante, Top! né, A cara? gente falando aí muito sobre dor. Tem alguma pergunta pra fazer pra doutora aí, tranquilo? Não, aí eu vou entrar um pouquinho nessa parte da dor. Como que a dor pode interferir no... A dor, como que o sono pode interferir na dor e vira esse ciclo vicioso, Vice-versa, né? vice-versa. Você também é muito vira do um seu ciclo. campo, doutora? Envolve essa parte de sono, dor, a senhora Sim. atende pacientes na sua Cara, como prática que pode? clínica também? Sim, a maioria dos pacientes que tem dor, a maioria A maioria. que tem dor na articulação, tem dor temporomandibular, não estão dormindo. A maioria, A maioria, né? né? Por quê? Porque respirador oral, bruxista, né? Uma coisa é um ciclo. Uma coisa vai levando a outra, Sim, a né? maioria que Interessante, chega, né, cara? doutor, eu não tô conseguindo dormir, eu acordo várias vezes, dá 3 horas da manhã eu já tô desperta, sendo que eu fui dormir quase meia-noite. Nível de cortisol lá em cima. É, né? Contaminação eletromagnética. A gente... Tudo junto, né? Tudo A junto. gente costuma muito falar para os pacientes que essas alterações, uma noite de sono mal dormida dele, tem a capacidade de deixar ele mais sensível à dor, por exemplo, no outro dia, né? E isso, cronicamente falando, ao longo do tempo, a elevação desses níveis de cortisol, né, a elevação dos níveis de colestecnina, glutamato, vai deixar esse paciente mais sensível à dor, né? E aí, quando a gente pega, por exemplo, doutor, um paciente desse que sofre com uma DTM, por exemplo, sofre um problema de bruxismo, que não dorme bem, que tem alguma, por exemplo, alguma dor miofascial crônica, como é que a gente faz para realinhar esse paciente no sentido de botar cada coisa no seu lugar? Como é que é esse processo? É fácil, não é fácil? Não. Como é que vai fazer isso? Tem uma receitinha, um protocolo
ser Tem delineado? um protocolo, mas ele tem os viés, né? Sim. Primeira coisa que eu passo para o paciente, sempre, no início de qualquer tratamento, é a descompressão articular. Primeira coisa. Primeira coisa. E eu não passo nada além disso, questão de exercício, eu encaminho para fono, nada. Hora que essa descompressão, que esse ácido lático, que outras terapêuticas que a gente entra, começa a tirar o paciente desse quadro de dor intensa, medicamentoso, tudo, aí eu vou entender e aí a gente vai ver para onde a gente vai direcionar. Se é para uma físio, se é para o físio, se é um fono, para trabalhar ali em conjunto. E complementar o tratamento do paciente, né? Porque às vezes ele é complexo, então não vai ser no único lugar, e às vezes essa complexidade vem caminhando há anos, né? Então não vai ser tipo em um mês que a gente consegue tirar ele da dor. Eu sempre explico, ó, você já está aí há 5, 6 anos, então você vai ter que me dar um tempo para me conseguir agir em você. Interessante, Interessante. isso, né? Então, a gente falando nessa parte de tratamento da dor, né? Se nós formos pegar, por exemplo, aí, 75% dos pacientes que sofrem com cefaleia atencional e mais da metade daqueles com enxaqueca indicam um sono inadequado. Isso de fato existe na sua Sim. prática clínica? Sim. Como um fator desencadeante para dor de cabeça, por exemplo, né? E então, meio que juntando as informações que a senhora trouxe aqui para a gente pode dizer que tratar a dor de cabeça ou da face, né, dor de face desse paciente, sem tratar o distúrbio do sono dele, é como, por exemplo, colocar água em radiador furado? É perda de tempo? É continuar com os Zolpidem, Continuar com o Zolpidem, né? o resto da vida. Com analgésico durante o dia, é continuar. Porque o organismo, quando ele está em homeostase, né, ele só vai ativar, por exemplo, o parasimpático ali, o movimento de fuga, quando ele for assaltado, quando ele estiver caindo, quando ele bater um carro. Uhum. Se ele fica ativando esse sistema de luta e fuga o dia inteiro, com certeza algum órgão vai estar sendo mais usado, ele vai ter uma patologia maior no futuro. Legal, interessante, bem legal, né, João? Conseguiu É. pegar aí? Consegui. E doutora, assim, dando um gancho mais nessa questão da hormonal, a melatonina que a gente sabe que é um hormônio regulador do sono, Sim. né? Existem alguns medicamentos que podem inibir a produção de melatonina ou não? Existe, né? Vários medicamentos que inibem, né? Inibe como se fosse a captação e a produção. Quando você faz, não só medicamentos, mas atos. Sim. Né? O ato de você assistir, você vai inibir a produção da pineal naquela noite. Interessante. Aí começa a virar crônico. Todo dia você inibe a produção exata dela. Todo dia você inibe. Chega um momento que ela acha que não precisa mais produzir melatonina. E aí é quando você começa a ter insônia. Aí tu tem que medicar, geralmente, ou induzir essa glândula pineal, através de N fatores, a voltar a produzir, a falar para ela, vamos produzir que eu preciso de você. Né? Então a gente consegue tanto alguns medicamentos eles vão bloquear, quanto outros vão estimular a produção pela glândula pineal, no caso. Que legal, cara. Interessante, né? E, doutora, o bruxismo a gente pode dizer que ele ocorre somente no sono ou durante o dia, né? E se as alterações de distúrbio do sono, como por exemplo a apneia obstrutiva que a senhora está falando, elas podem causar bruxismo, por exemplo? Podem, porque estão respirando pela boca naquele momento. Né? Aí tá alterando o pH, estimula o cérebro, a estimular o bruxismo para produzir saliva. O cérebro entende que tem pouca saliva, as nossas enzimas, a nossa digestão começa já na boca. E isso depende de enzimas que estão na saliva. Então, quando fala que a saúde começa pela boca, literalmente começa. Então, a sua digestão inicia na tua boca. Quando você começa a mastigação, a produção de saliva, todo o contexto por onde ele vai passar já está sendo avisado. Por isso que não é legal ficar chupando chiclete, essas questões, porque você mastiga muito tempo e nada desce. Então tá todo mundo preparado para receber, produzindo suco gástrico, a galera lá tá toda manda que a gente tá preparado. Você tá estimulando e não cai nada. Então o bruxismo, ele dá esofagite, ele dá refluxo. Então às vezes eu pego paciente com bruxista que por dentro dos dentes já tá tudo corroído. É puro ácido do suco gástrico ali. Então, é muito sério para quem faz bruxismo. E o bruxismo, ele tem tanto o noturno quanto o diurno. Às vezes, eu tô conversando com o Barone, já vi vários momentos, o Barone tá apertando o queixo. E eu parei de apertar agora.
Isso é um bruxismo. O apertamento ou o ranger é um bruxismo. Então você tá aqui, conversando comigo, tá Mas ele tem, pressionando. às vezes quando ele tá com raiva, ele fala Esse podcast aqui foi de me expor. Eu me senti exposto hoje. Cara, que legal, tanta informação. Doutora, uma vez eu tenho um dentista que eu acompanho ele, que é o Fernando Silveira, né? Eu acompanho muito ele, gosto muito do trabalho dele. E ele falou que o uso de algumas substâncias como medicações antipsicóticas, antidepressivas, anfetaminas, energéticos, cocaína e nicotina podem causar bruxismo. Isso de fato pode acontecer? Pode, porque ele vai haver um distúrbio na questão estrutural do sono, né? Sim. A nicotina, ela altera todinha. Mas hoje há estudos também, por exemplo, lá para fora é muito usado, por exemplo, o canabidiol, né? Que até então aqui era extremamente proibido, agora já está sendo liberado, já tem indústrias ligando, fui no congresso, já tinha o acesso ao canabidiol pelos dentistas para tratamento de DTM, de bruxismo. Então eu falo que nunca há uma única verdade, além da Bíblia, lógico. Mas o restante, o tempo todo, você está em constante estudo, né? Legal. Então, às vezes, um negócio que hoje é fundamentado, amanhã já mudou, né? Então, assim, eu acho que vale muito é a história clínica do paciente, é os resultados que você tem. E sim, ele pode alterar completamente. Legal. Legal, Interessante, né? né? E a gente sempre só falando essa questão da história clínica, a gente nunca se apegar à questão de exame de imagem do paciente, mas sim clinicamente, Ou tudo, né? Fisicamente, o paciente ou o contexto geral, Contexto. uma coisa complementando a outra, né? Show? Show. Show de bola, João? Show. Cara, eu acho que a gente já Interessante, cara. conseguiu já sugar bastante informação da doutora. A gente já se expôs aqui bastante. Fomos bastante avaliados. Eu não sei como ela conseguiu enxergar que eu tava fazendo. Engraçado que na hora ela falou, foi na hora eu já... Opa, voltei aqui. Pegar um carão. É cruel. A gente começa a ver todo mundo passa e já Cara, sabe se isso é igual respira. fisioterapia, que a gente anda na rua, a gente vê o paciente claudicando, né, mancando, ali, a gente fala, ó, por que isso, porque aquilo, a gente fica, começa a olhar a postura. Tem a mesma coisa, né? Acho que o dentista, nessa parte, ele fica toda hora olhando, Sim, é né? chato. Assim, a gente já tá acostumado, mas, tipo, meu marido que faz faculdade, nossa. Tipo, tem alguém cantando lá na frente, às vezes na igreja, ele... O meu bem, você é classe 2, né? Para, volta, presta atenção no hino. Meu bem, ela protuiu, ela não sei o que. Eu falei, presta Cara, atenção que no legal. hino da mulher. É engraçado. Mas... Então, doutora, eu não sei se a gente conseguiu explanar todas as coisas que a gente tinha que explanar aqui. A senhora acha que a gente esqueceu alguma coisa? Tinha Não alguma coisa que sei, poderia né? ser abordada? Eu, particularmente, eu consegui sugar tudo aquilo que eu acho que a gente precisava, né? Muita Acho que deu para informação. dar uma base, né? Uma base, né? Eu, particularmente, estou encantado, de fato, pela essa parte da odontologia que eu não conhecia, né? E pelo seu conhecimento também, doutora. A senhora tem muito conhecimento aí, né? Com uma nova visão, né? E isso é bem legal porque a gente foge daquela coisa padrão, né? Tem algo diferente, né? E a gente aprende mais porque agrega não só para a própria odonto, mas também para nossa área, nós da fisioterapia, né? O que a gente teve aqui de conhecimento transmitido, eu vou assistir depois de novo. E muita coisa que vai dar para ser aplicada na nossa prática clínica, né? Sim. Principalmente com a questão do sono, essa questão, né? Toda a parte, né, do sistema Sim. osteomatognático. Ó, Meu Deus, agora até eu. Estomatognático. É com ele. cara, muito show. Então, eu só queria lhe agradecer, né? Mais uma vez a senhora ter vindo aqui. Eu vou logo deixar aberto para a senhora aqui, que eu quero que depois a gente tenha um outro momento aqui com outros temas mais sim. pontuais também. A gente pode né? ajudar muita gente, né? A Isso, orientar. tá? Eu quero que a senhora sinta à vontade, que a gente vai estar um outro momento aqui, né? Espero que a senhora tenha gostado, né, João? Além do bate-papo para descontrair, né? Depois quiser dar uma olhada no João aí. Eu agora identifiquei porque que o João tem certos problemas, agora eu entendo ele, eu tô mais tranquilo. João, é só tu, né, João? Olha, só eu. Só eu que tenho. Só eu que sou ansioso, só eu que ronco, só eu que, né? Vamos fazer uma terapia, todo mundo. Então, legal, tô muito feliz mesmo. Eu adorei o nosso bate-papo. Né? A gente tira um pouco dessa formalidade do consultório e a gente traz mais um bate-papo descontraído legal. aqui, né? Então, muito obrigado, né, João? Tem alguma coisa para falar para a doutora aí? Só agradecer pela participação. E eu tava até falando pro Renê, rapaz, Renê, esse bate-papo não vai dar tempo conversar tudo que a gente tem pra conversar num só. Então é bom a gente fazer outro pra poder esclarecer mais coisas, porque a gente aprende também. Muito. A gente aprende muito. Não é só para as pessoas que estão assistindo, é pra gente também. E como o Renê falou, a gente pode usar isso na nossa prática clínica, porque a gente tem muitos pacientes com dor, muitos pacientes que a gente avalia a questão bucal.
e a gente acaba identificando algumas coisas. Então, tipo assim, é uma aula pra gente também, né? Sim. Então, é uma muito aula, obrigado não foi pela só um participação. podcast, né? Muito É. feliz mesmo. De verdade, agradecer pelas pessoas que nos acompanham, né? Isso. Pelos seus seguidores. O João ficou encantado que a senhora tem muitos seguidores no Instagram. Mas a grande parte é A gente não profissional. tem 10%. Mãe, o pai, de a tudo esposa. aquilo, né? Então, que se alguém estiver assistindo a gente também aqui, agradecer as pessoas que lhe acompanham, agradecer a senhora, agradecer. E a gente fala um pouquinho também aqui do contato, a senhora hoje, né, como sócia da Oral Sim. A senhora tem consultório só na Oral Sim, está em outro local de atendimento, os serviços prestados. Fala um pouquinho também, a gente já falou bastante, eu queria ver o que a senhora tem para explanar para a gente aí. Eu tenho para agradecer, né, a oportunidade. Também estou aberta, a hora que quiser, a gente volta. Show. Acho que eu tenho bastante a somar na vida das pessoas. Eu gosto disso, eu acho Legal. que isso é um ministério da gente, Pô, legal. que está na gosto. saúde, Legal, né? mano. Sempre as pessoas falam assim para mim, Monique, você é uma missionária disfarçada de dentista. E cada vez eu Olha acredito mais. Legal. Porque a gente muda a qualidade da vida das pessoas, não só ganhando dinheiro, né? Não só cobrando ali dentro do consultório, mas você consegue passar informações que às vezes ela por si ela consegue se alterar. E isso é um chamado, né? E a pessoa entender isso, né, doutora? Como Entender. propósito de vida também, né? Então, assim, a pessoa, eu sempre recomendo que estude, não pegue a primeira opinião, vê se realmente é aquilo, se aquilo vai te fazer bem. Geralmente eu pego pacientes que tomam bastante medicação e eu falo, você leu a bula? Não, senão eu nem tomo. Então, faz Aí, sentido? Não faz sentido, né? Então, assim, que as pessoas pesquisem mais, estudem mais, o estudo é libertador, né? Show. É muito legal. Hoje eu sou sócia da Oral Sim, com uma equipe maravilhosa lá. Nós temos um foco de reabilitação oral, né? Mas toda essa prática que eu explanei hoje aqui, eu trabalho no meu consultório particular, que é dentro da Estúdio Risse, né? Estúdio Risse tem várias salas e eu tenho uma sala lá dentro também. A doutora Sabrina e o Rodrigo. Do Rodrigo. E lá nós trabalhamos somente essa parte mesmo de distúrbio respiratório do sono, DTM, bruxismo e entra ortopedia e ortodontia, né? Então eu trabalho somente essa parte lá dentro, não faz implante, nada. Mas na minha sala, né, eu digo. Então, nós já estamos aí desde 2015 estudando, pratico, todo dia eu estudo, todo dia eu busco conhecimento. Parece que sempre, que nem você falou, sempre que você lê alguma coisa, parece que você não sabe, você vai pesquisar outra e vai pesquisar. Então, esse mundo da odontologia me abriu várias portas, me abriu mentes diferentes, conhecimentos diferentes, pessoas diferentes que realmente estão ali para lutar pela vida, pela melhora da qualidade de vida dos pacientes. E eu queria ler aqui, Barone, um negócio que eu achei bem legal. Pode ficar à vontade. É do Ann Higomer. O alimento que você ingere pode se tornar o remédio mais seguro e poderoso, ou a forma mais lenta de se envenenar. Então a gente vai fechar aqui. Com essa frasezinha bem legal, Bem né? legal. Que tudo inicia pelo seu alimento, né? Que as pessoas têm que estar cientes que o alimento, para ser bem digerido, tem que ter uma função oral correta, que a sua digestão inicia pela boca. Então, você é um complexo maravilhoso que Deus deu, né? O que nos resta é cuidar, né? É estar ali de plantão mesmo, é vigiar teu corpo. Porque você é o que você come. E aí, João, isso te preocupa ou se Vai conforta? tomar uma Coca-Cola. Então, Isso te preocupa ou isso te conforta? então ele é um Marmitex, porque pelo amor de Deus. É um Marmitex e uma Coca-Cola. Tava tão filosófico, tão científico. E aí, Não, se a gente é ele olhou pra mim. se ele é o que ele come, ele é um Marmitex e uma Coca-Cola, porque não é possível. Não é. Não, Paulo, pode cortar daqui. Eu me nego. Não, mas que legal, cara. A gente termina esse bate-papo super descontraído. É, Foi o muito Marmitex. legal mesmo. De Que fato, bom. Fico foi feliz. muito show. Fiquei muito feliz Bem por legal receber a mesmo. senhora aqui. Show de Né? bola. Agradecer mais uma vez aquelas pessoas que estão junto com a gente nesse projeto, os meninos da produtora, a 2PI, que também trabalham com a senhora, né? Uma equipe maravilhosa. Sim, né? meu Deus. Tem esses atores caras, fantásticos como o André. Eles são os meus. O cameraman, os atores principais. Como é o nome quando a pessoa só faz o que tá lá atrás, participa do. O Holder. O Olha Holder. esse nome aí. Nem sabia esse Cara, nome. eles Holder. participam, eles compram a tua ideia, né? Isso é legal. Eu não. falo, Igor, eu queria fazer algo assim, show. Eu já tô pensando em umas coisas aqui. Pô, eu acho massa. Vamos fazer assim, eu sei que é o jeitão dele assim, né? Aí eu falei, show. vamos atuar, você vai participar do vídeo. Eu não, doutor. Vai sim. Então, agradecer mais uma vez, né, aos nossos parceiros, patrocinadores também.
né? A Casa das Motosserras, meu amigo Cadu, né? Que era um ex-paciente que virou irmão meu. E também a nossa Casa Nobre, né? Da nossa querida Rose, do Alex, que já esteve aqui. Inclusive, a dona Rose está lhe devendo uma visita aqui, né, Rose? Vamos trazer a Rose para a mesa aqui e falar de empreendedorismo, né? Porque a gente sabe o quanto é difícil nessa área do empreendedorismo ter mulheres, né? Geralmente são os homens, então é muito importante também, né? Agradecer e fazer aquele mexão também para Oral Sim, para o Estúdio Hits, né, doutora? Que são parceiros. Mandar um nosso querido abraço aqui também para Elisa e para a doutora Iana, que também são pessoas muito queridas nossas, que estão cuidando dos meus dentinhos também, né? Então, doutora, obrigado, né? E também obrigado e agradecer a Deus também, porque eu vejo que a senhora também tem um lado espiritual envolvido em tudo isso na sua vida profissional, né? Como a senhora estava falando. Então, graças de Deus pra gente aí sempre. Saúde e prosperidade sempre, né? Papai da Show. Helena. Tamo junto. Tchau, gente. Fique com Deus. Obrigado, viu? Tchau, tchau. Show.